Fala pessoal do CNCcast, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui, hein? Aqui agora com o nosso 11º episódio, né? E tô aqui, ó, para contar para vocês, o nome dele tá aparecendo aí, vocês já sabem. É o nosso camisa 11, craque de bola, lembrando o nosso Romário aí, o Neymar. Vai ser um papo muito legal aqui hoje, então eu tô muito feliz aqui para mais uma vez estar trazendo uma pessoa aqui que já vou falar para vocês assim, ó, vai ser sensacional. Conheço essa pessoa há décadas. A gente estava aqui conversando antes e tô com uma sensação assim que vai ser um dos melhores programas que a gente já teve aqui no CNCcast até hoje, tá? E eu quero aproveitar e antes da gente começar a falar, eu queria agradecer, né? Acho que a gente tem que sempre estar lembrando das pessoas com gratidão. E o feedback que a gente vem recebendo, né, do pessoal, a gente acaba visitando empresas ou conversando por WhatsApp, sempre o telefone, o pessoal está dando um feedback muito positivo, achando muito bacana a ideia e a iniciativa do projeto, então fico muito feliz e queria agradecer a todo mundo que está dando esse feedback bacana para a gente aqui, espero estar continuando a trazer histórias fantásticas para vocês aqui, como a gente está trazendo até agora, tá? Não podia deixar de pedir, né, aquela força, né, curtir o episódio, se inscrever no YouTube, né, compartilhar com o pessoal, tem a CNC... As redes sociais da CNC Lab que aparece para vocês aí, já é padrão aqui para vocês estão acostumados, né? O Instagram do CNCcast exclusivo, para a gente poder fazer os cortes do nosso convidado e vocês depois ali tá vendo, né? Tá participando e comentando também. E o Spotify, né? Para quem tá aí fazendo uma academia, fazendo um cardio, colocar um fone de ouvido ali, querer ouvir história bacana do segmento, tá lá para vocês. Mas vamos aqui falar agora um pouco do meu convidado. Como eu falei, né, conheço há algumas décadas já aí, né, a gente, graças a Deus, da old school, como ele me disse aqui um pouquinho antes do programa, e é verdade, a gente tem muita história, tive o prazer, o privilégio de ter trabalhado junto com ele na mesma empresa, e é um cara, assim, sensacional em todos os sentidos. É um cara bonito, tá? Vocês vão ver aqui. É um cara que tem uma oratória fantástica, assim, dá prazer, é uma delícia estar conversando com ele. Então a gente esteve junto alguns dias atrás aí, um pouco antes do programa estar conversando aqui, como se fosse estar tendo uma aula. Então assim, eu fico muito gratificado de estar tendo essa oportunidade de trazer ele aqui para bater um papo e eu tenho com certeza que vocês vão ter a mesma sensação que eu. E ele tem uma carreira assim, brilhante. E eu acompanho ele, até falei isso para ele, que às vezes a gente não está conversando ali, né, sempre, a gente não tem aquele contato de semanal, vamos dizer assim, de amizade direta, porque a gente trabalha, todo mundo tem seus compromissos, né? A vida faz isso com a gente, mas eu sempre fui acompanhando ele, sabendo onde ele estava, o que ele estava fazendo, e sempre aquela sensação de felicidade. Então, quando você vê um amigo, né, crescendo e você tem essa sensação de felicidade, é um prazer para a gente. Então, a carreira dele é fantástica. Só para vocês terem uma ideia, assim, onde ele trabalhou, né? Quais são as 3 empresas que a gente vai contar um pouquinho da história dele aqui. Home, Mazaki e agora na Index. Então, assim, só nível lá em cima. Então, assim, e uma carreira super ascendente, né? E vocês vão ver que é um cara merecedor, um cara batalhador, um cara que foi atrás das oportunidades e merece estar onde ele está e com certeza ainda tem um futuro brilhante pela frente. E é isso que eu desejo para ele. Então, aqui, hoje eu tenho mais prazer ainda de falar que eu estou com o meu amigo Rafael Rodrigues dos Santos. Rafa, cara, obrigado de você ter aceitado. Quando a gente manda um convite, a gente sabe como é que é o dia a dia, né, do trabalho, principalmente hoje no cargo que você ocupa, não é fácil, mas você acreditou no projeto, deu essa moral pra gente, tá aqui para contar a sua história e é um prazer estar te homenageando aqui para contar um pouquinho da sua história aqui, de tudo que você passou. Eu sei que às vezes é rápido, né? A sua história ela é gigante, mas a gente vai tentar aqui contar um pouquinho dela e eu agradeço muito de você estar aqui comigo hoje, cara. Isso é de coração e você sabe disso. Poxa, Diego. Bom, primeiramente agradecer o convite, né? Espero aí para a audiência que seja algo que vocês gostem do nosso bate-papo, que seja algo que vocês levem alguma coisa aí para vocês, de alguma maneira inspire ou, né, se um pouquinho aí que vocês ouvirem, conseguirem sair com algum insight, alguma ideia, já será de fato muito satisfatório. Mas, poxa, o que falar, né, do Diego,
do Diegão, do meu amigo, né, da CNC Lab, desse projeto que você está fazendo, que vocês estão promovendo. De fato, é algo muito necessário para o nosso mercado, é algo muito necessário, né, para a nossa indústria, porque por trás da indústria somos humanos, né, são pessoas. Então, eu que tenho que agradecer, na verdade, o mercado que tem que agradecer vocês pela iniciativa, por esse projeto tão bem feito, né, de antemão. Assim como você brifou, aí nós conversamos, né? Então, desde o convite muito bem feito, de todas as nossas conversas, da preparação até estar aqui, né? Do local onde a gente está. Então, é um deleite, um prazer estar aqui falando de fato, de coração mesmo, com você, com meu amigo Diego. Cara, eu que agradeço, cara. A ideia é essa, exatamente essa, a gente poder, como você falou, né? Por trás do mercado existem pessoas, que existem histórias, e trazer um pouquinho delas aqui. E não tem como não falar isso também de você. Quando eu pensei nesse projeto, eu levei pro pessoal e a gente começou a fazer a lista das pessoas, você estava lá, né? Porque não é só pela amizade, não é só porque a gente se conhece ao longo dos anos, mas é também pela sua história. Então isso daí, essa é a ideia do projeto, é contar histórias de pessoas para ser inspiração para as outras pessoas, né? Como que o Rafael chegou lá, né? Como que o Rafael fez isso para chegar onde ele chegou? A gente precisa de pessoas assim, contar histórias assim de pessoas assim, porque hoje eu sinto que o nosso mercado está um pouquinho assim, deixando de lado os mais jovens, né? Incentivando as pessoas mais novas a poder entender que o nosso mercado ele é bonito, né? Ele é gostoso de trabalhar, né, cara? Então, histórias como a sua, eu tenho certeza que vai dar oportunidade, porque isso vai ficar pra eternidade, cara. É uma homenagem que vai ficar pra eternidade, então muita gente ainda vai se usufruir do que a gente vai conversar aqui hoje, cara. Poxa, que legal, Diego. E assim, eu vim pensando nisso, sendo bem honesto para você, porque nós conversamos também um pouco, né, sobre o assunto, e você fez uma pergunta que mexeu comigo, né? Para achar uma resposta. O que está acontecendo com o mercado, né? Principalmente com as novas gerações, e de fato esse programa ele traz um benefício, ele traz uma reflexão, ele traz histórias inspiradoras, né, que é muito importante mesmo para o nosso mercado, que tá precisando disso. Você como empresário, né, nós ali conversando também com outros empresários e tudo mais, a gente de fato está tendo essa percepção, né? E você provocou isso, e eu vim refletindo, eu falei, poxa, não sei se é uma resposta, mas indo de encontro a esse comentário que você fez, a esse questionamento, essa provocação, né? No bom sentido, claro. Eu falei, cara, de fato, como que está o mercado hoje? Para quem está ingressando no mercado? Né? E eu cheguei a uma conclusão minha, única, exclusiva, não tem certo e errado nisso, mas foi uma reflexão que na verdade não foi num dia, não foi numa hora, foi uma semana, tá? Eu falei, poxa, eu acho que o mercado hoje, por incrível que pareça, ele tá mais complicado do que para nossa época. Sim. Por quê, né? Eu falei, por que ele tá mais complicado? Se nós formos analisar, hoje, uma pessoa de 20 anos, sei lá, 18, a gente entrava antes, né, com 14, exatamente. Nós vamos falar aí sobre isso. Mas, sei lá, uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho, 18, 19, 20, 21, sei lá quantos anos, ele entra com uma referência muito diferente da nossa. A referência que ele tem é uma referência que o cara, que ele segue alguém, né, algum influencer ou Perfeito. pessoas, né, desse quilate, dessa magnitude, às vezes com uma foto tira 10 mil, 50 mil, 100 mil, 60 mil. E daí você vai trazer essa mesma pessoa que está entrando no mercado de trabalho, que tem contato com isso, que consome isso e que vê que isso de fato é factível e acontece, com poucos, mas acontecem, e essa é a realidade dela. Como que você vai inserir ela numa questão, numa projeção de tempo e perspectiva, que ele vai falar, poxa, eu vou ter que estudar 10 anos, estagiar, né? Acordar cedo, ou seja, como que ele vai conseguir projetar isso com uma perspectiva
E com uma perspectiva dessa, né? Você está lutando contra um cara que tira uma foto, um clique. É tempo e valor ainda. Então é um desafio muito grande mesmo, né? E o que está acontecendo no mercado, isso me fez refletir, me fez pensar. Eu falei, olha, é um desafio de fato para todos de pensar, né? De que maneira a gente vai ter que se comportar, de que maneira a gente vai ter que fomentar, e é papo para dias, semanas e anos isso, né? Mas assim, dando feedback da sua pergunta já, né? Que foi uma provocação, eu fiquei pensando, aquilo me marcou, aquele comentário que você fez, é que de fato, hoje, imagina, quando eu comecei, né? Nós vamos falar, mas poxa, eu comecei com um salário de R$ 130, cara. Né? E aí R$ 130 já no mês era o máximo. E já era, mas assim, mesmo projetando para cá, e daí você para e pensa, de fato, para o jovem hoje, naqueles mesmos moldes que nós estávamos, é muito difícil a gente se encaixar. Então é um momento extremamente de transição, acho que um momento difícil, tanto para quem está contratando, muito, quanto para quem também está sendo contratado, porque as referências mudaram. Acredito que a gente vai falar bastante sobre isso um pouquinho mais para frente, né? A maneira de se comportar mudou extremamente, e essas referências, né? Elas, com essa velocidade de internet, eu acho que também isso para a vida, né? Para a questão social e tudo mais, a gente ainda precisa amadurecer e se encaixar melhor dentro disso daí. Exatamente, cara. E assim, vou até aproveitar a sua fala de referência. Quando, começando lá, 12, 13 anos, ingressar ao Senai, a referência era meu pai, cara. Sim. Né? Meu pai trabalhava na Nardini, trabalha até hoje, um beijo pro meu pai. E então você via nossos pais como referência, né? Porque na indústria, tudo mais, a maioria era assim. E hoje, aí eu vou contar um caso de hoje. Tava lá cortando o cabelo, eu vim aqui te receber, então assim, né, tinha que estar mais apresentável. E tinha 2 professoras lá. E elas estavam conversando. E eu normalmente, onde eu estou, eu gosto também de fazer uma amizade ali, bater um papo, conversar independente com quem seja. E eu entrei no assunto delas. Tenho uma filha de 10 anos. A gente estava falando, elas são professoras do ensino fundamental. A gente estava falando sobre educação. E ela fez um trabalho no final do ano agora, passado, sobre o que eles queriam ser. Todos os meninos daquela sala escreveram youtuber. E aí ela ficou um pouco chocada. Como assim youtuber? Baseado em quê? Youtuber do quê? Aí assim, ela questionou. Falou, vamos conversar sobre isso. Eles, youtuber do quê? De qualquer coisa. Não tinha uma definição do que eles gostariam de ser. Então isso é preocupante, cara. Porque esses meninos do ensino fundamental vão ingressar no mercado de trabalho daqui 8, 9 anos. E aí, como é que fica? Sim. Então acho que o mercado nosso, a indústria, né, ela tem que começar a se juntar de uma maneira ou de outra para tentar formar, né, novos profissionais para o nosso segmento. Porque assim, não sei daqui 10 anos como é que vai ser. Tem histórias aqui de contratação que não vou contar aqui, que elas são longas, né? Não vem ao caso aqui. Mas que assim, que tá difícil o mercado para contratar. Sim. Mas legal, Rafa, gostei do que você falou, cara, e é verdade, que a gente tem que refletir, você falando aqui, eu refletindo junto com você e concordando com o que você está falando. Eu acho que o pessoal também tem esse sentimento, porque é o que a gente conversa no dia a dia. Mas vamos começar aqui com uma história sua. E a gente estava aqui no bastidor, pessoal, e o Rafael tem muita história muito bacana, vamos ver se a gente consegue pegar um pouquinho de cada uma para contar para vocês. Mas tem um especial, antes da gente começar, no início da sua carreira, que você falou com muito carinho para mim. Que você teve a oportunidade, né, de fazer uma palestra, né, Rafael palestrante, na Argentina. Depois você pode até contar do que era a palestra, qual que era o conteúdo. E lá nessa palestra na Argentina, um brasileiro na Argentina, aconteceu uma situação diferente para você. Então eu queria que, para a gente começar a contar, o pessoal também se conectar com você, como é que foi um brasileiro fazer uma palestra na Argentina e ter um impacto que você não imaginava? Não, legal, poxa, não esperava aí, mas de fato a gente resenhando aqui, né, contando algumas histórias, estamos ficando velhos, né, são muito. Décadas, né, e esse evento aí foi muito interessante, foi muito bacana, não esperava mesmo,
nós recebemos um convite aqui para ir para lá para falar daquilo que a gente gosta, né? Que é a usinagem, máquinas, estratégias e tudo mais, né? E foi um evento bem bacana, muito bem organizado lá pelo pessoal na Argentina. E aí eu, com material para apresentar, um brasileiro, bom, primeiro, não é o idioma da gente, né? A gente se comunica, mas obviamente não é a nossa língua pátria. E com o argentino, né, sempre tem aquela rusga, aquela questão de los hermanos e não sei o que e tal. E obviamente é muito importante quando a gente vai falar para alguém, né, vai estar falando qualquer coisa, coisas técnicas e tudo mais, mas se conectar com a audiência, com a plateia, né? Isso é de extrema importância. Por mais técnico que seja, mas do outro lado são pessoas, né? E tal. E eu fiquei pensando nisso, como fazer. E aqui no Brasil eu aprendi também com grandes mestres aí do nosso segmento. E eu sempre, aqui no Brasil, quando eu vou fazer algum evento, eu gosto de começar com o hino nacional do Brasil. E me veio isso na cabeça. Eu falei, olha, vou tentar fazer a mesma coisa, né? Antes de começar qualquer coisa, vou colocar o hino lá, vou convidar todo mundo. Então fui no YouTube, peguei lá o hino nacional da Argentina com as imagens do país e tal, e baixei, coloquei lá e fomos lá fazer a palestra. E no início, então pedi para todo mundo se levantar, porque nós íamos cantar ali, né? Não eu ia só observar, mas o hino nacional. E assim, já na hora que eu fiz o convite, eu percebi que causou um frisson, foi algo, acho que diferente, né? E aí, ninguém esperava. E aí, coloquei o hino, foi a primeira vez que eu vi o hino completo da Argentina também, e coloquei ali e fiquei olhando para a tela, fiquei mais de costa, vamos assim, para o público, né? Em sinal de respeito ali para aquilo que estava passando e tal. E passou um pouquinho do hino e eu ouvi um suspiro, né? Aquele... E daí passou um pouquinho e eu ouvi outro suspiro. Eu falei, mas será? Né? E eu me arrepio em falar. E aí eu falei, deixa eu virar um pouquinho para entender o que está acontecendo. Bom, moral da história, cara, chegou no final do hino, todo mundo aplaudindo em pé, chorando. E assim, foi algo de fato muito marcante, né? E assim, no final também da apresentação, um feedback sensacional de muitas pessoas. Falaram, olha, poxa, fazia muito tempo que eu não ouvi o hino. Preciso ouvir um brasileiro aqui, né? Para fazer a gente ouvir o hino cantar, ficar em pé novamente. Então, de fato, foi uma história assim que a gente estava comentando de N outras, né? Que me marcou muito. E já pegando o gancho nisso, eu sou um cara, de fato, que defendo muito a indústria nacional e o brasileiro, né? A gente, de fato, eu acho que a grande riqueza nossa é o povo brasileiro. Lógico, nós temos prós, contras, muitas coisas, mas o povo brasileiro, onde vai é bem quisto, né? Nós temos aí na nossa formação esse querer bem gratuito, sim, querer ajudar, né? Pedir licença para entrar, né? E sair. Por mais que a gente seja um pouco expansivo, goste de música e tudo mais, mas o povo brasileiro é muito isso. E sempre nas viagens que a gente faz, mundo afora, você percebe que o pessoal quer ficar com o brasileiro. É impressionante. Você vai em algumas conferências, algumas coisas, né, que a gente faz mundo afora aí com grupos de brasileiro, sempre você vê o pessoal do mundo se juntando com o brasileiro. Então o brasileiro ele tem muito isso. Então é um motivo de fato de muito orgulho, né? Então nós somos muito criativos, a gente é muito benquisto, a gente é extremamente competente, a gente faz muito com pouco. Lógico, temos muitas coisas para evoluir, mas essa é uma história que a gente estava falando, você comentou, que de fato dá orgulho, né? do brasileiro em si e de como a gente tem essa sensibilidade para com o outro e toca. E nesse caso tocou de uma maneira que eu não esperava, Diego. Eu só coloquei o hino, sendo bem honesto para você, para criar aquela conexão. Sim. Né? Pô, você vai fazer falar alguma coisa, fazer uma palestra, você tenta se conectar. Lado, também, né? E nossa, isso virou, cara, virou um negócio que foram 3 dias.
E no segundo dia encheu, no terceiro dia encheu, veio imprensa. Cara, foi um fuá lá muito, muito legal. Então, é uma história, uma das, né, Que bacanas massa, aí. não, legal. Eu queria que você, né, a gente tá contando um pouquinho aqui, a hora que você contou pra mim, trazer essa história pro pessoal já entender um pouquinho do tamanho do Rafael, né, cara? Porque não é fácil você chegar lá e fazer isso, né, cara? Para um argentino, até falei pra você que é totalmente diferente. O argentino gosta muito de tênis, o Sareta fez uma coisa não parecida com a sua, mas ele vai jogar o primeiro torneio dele de tênis de azul e branco. E ele ganha a torcida lá. Então você vê que o pessoal valoriza, até o brasileiro que vai lá e que respeita a cultura e história deles, né, cara? Isso é muito bacana, cara. Parabéns. Imagino que você tenha ficado muito gratificado. Foi sensacional. Foi algo inusitado, inesperado, né? O tiro... Você atirou lá e acertou lá, mas de maneira geral a gente percebe que esse é o brasileiro, de modo geral, assim, quando a gente vai para fora, é um povo muito bem-quisto e isso nos orgulha, nos enche de orgulho. Com certeza, cara. E você falou uma coisa, né? Uma coisa que você tem muito orgulho da indústria brasileira, né? De representar a indústria brasileira. Mas tudo tem um começo. Sim. E o pessoal que a gente vem conversando aqui no CNC Cast, eu acho que de novo eu vou falar isso, mas é de unânime. Toda a história começa ali no Senai. E a não sua, tem como, cara? Né, cara? Porque o Rafael, né, assim, eu gosto de dar uma olhada ali ainda quando a gente conhece a história, mas tem muitos detalhes que a gente tem que procurar, a gente tem que dar uma estudada antes pra gente poder trazer o melhor pro pessoal. E o Rafael lá no LinkedIn dele tá bem enxuto, tá bem objetivo, do jeito que ele é aqui, bem centrado. Eu até falei pra ele, cara, eu sei mais coisas de você, mas o Senai até não tinha lá tudo. Conta pra gente como é que começou, foi no Senai também, cara? Cara, assim como você, né? A grande referência foi o pai, né? Sim. Meu pai, não posso estar aqui e deixar de contar a referência maior nesse caso, que também ele fez Senai, né? Também trabalhou na Home, e depois, na época dele, nós fomos de Santa Bárbara do Oeste, né? Assim como quase todos do interior, ia para São Paulo para tentar, né, a sorte lá, a vida, numa época maravilhosa da industrialização do Brasil, né? Década de 60, década de 70, né? Quando as multinacionais estavam no auge aí. Então, ele foi para lá, foi ferramenteiro também. Bacana. Né? E sempre falava com muito orgulho. Mesmo eu não entendendo muito bem, eu entendia que ferramentaria era algo legal, né? Era algo bacana. Então eu vivi bebendo, né, dessa fonte, entendendo indústrias multinacionais, máquinas, processos, desafios e por aí vai. Então quando chegou o momento, de fato, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial transformou o Rafael. Né? Hoje eu falo para todo mundo sem medo de errar, lógico. O Senai teve as suas transformações, né? Eu ainda peguei a mesma apostila que meu pai fez lá atrás, né? Até quando eu fiz o Senai lá, em 97 e tal, ainda era a mesma apostila, então era muito legal. Meu pai via aquilo, poxa, é a mesma, né? Igual. É a mesma que e eu peguei. aquele sistema, né? Padronizado, né? O dia inteiro. Então, de fato, o Senai faz um trabalho, assim, fez um trabalho na minha vida transformador. Né? A gente não tem como, né, não deixar de enaltecer mesmo e agradecer, porque entrou um Rafael adolescente, menino, garoto, que sonhava em ser jogador de futebol. Na nossa época não era youtuber, na nossa época era jogador de futebol. Né? E de fato ali ele entregou minimamente um profissional para o mercado. Né? Então comecei no Senai, fiz mecânica geral. Igual eu. Né? Fizemos. No Senai de Americana, João Batista Salles da Silva, né? Exatamente. E na época era 2 anos e meio. 2 anos e meio, o dia inteiro. Aquela coisa, né, Diego? 5 termos. Isso aí, o dia inteiro. E saía cedo. E era gostoso, Era né? uma delícia. Aí, manhã, tarde, depois saía correndo, ia para casa, jantava. Poxa, a mãe sempre tava lá com o prato de comida. Exatamente. E a roupa já no jeito, tá né? Me falando aqui, eu tô bate no coração, maionese, né, cara? Bate no coração isso. E memórias afetivas, né, exato, cara? E aí tomava aquele banho rápido, saía de novo para ir para a escola à noite e assim foi, cara. Então, mais disparado. Nesse caminho, nessa jornada que a gente vai traçando, eu falo e não vai, é insubstituível. Isso aí, para mim, o Senai
foi e sempre será a melhor escola que eu já estudei na minha vida. Cara, que bacana. E ali ele já mostrou para você o caminho que você seguia. Porque, assim, você sentiu que ali era aquele caminho que você ia seguir? Foi muito legal, porque quando você fez, né? Vai lá, você entra na oficina. E aí, você quer isso, você quer aquilo, você pode escolher, né? Tem a primeira... Tem as opções ali e tal. Daí, quando eu vi oficina mecânica, né? As máquinas e tal... Eu falei, não, é aqui a... Mas aí não tem jeito, né? A gente foi alimentado, eu vou falar por mim, mas obviamente seu pai trabalhou e trabalha numa grande empresa, na Nardini, que também é um ícone nacional, né? E bate em algum lugar que a gente nem sabe onde que é, mas você fala, não, meu caminho é aqui. E foi muito legal. E é muito legal, até hoje, nós temos muito contato com os colegas, com os amigos, né, de Senai. A gente é muito unido ainda, se fala muito e tal. E obviamente nem todo mundo seguiu, né? Muita gente seguiu, mas nem todo mundo seguiu. Mas você vê o legado que o Senai deixou. Isso é impagável. De pessoas com conduta, né? com caminho. E eu acho que isso, na verdade, é o maior legado que um pai, ou uma instituição, ou uma empresa, ou pode deixar para um indivíduo, né? Que nem cita no Pequeno Príncipe, que é um livro cativante aí, que é molecada, né? Isso aí é lá de trás. Tu te tornas responsável por tudo que cativas. Exatamente. Então, assim, o legado que foi deixado é maravilhoso. E a gente vê os amigos, os colegas se reencontram, né? Cada um na sua, cada um no seu caminho, cada um do seu jeito, mas todo mundo ali numa direção boa, de cidadãos bons, além de trabalho, de onde está, mas assim, você se tornar um cidadão legal, positivo, bacana. Exato. Então, Senai é maravilhoso. E começamos no Senai, e aí deu início à trajetória. Pô, cara, que delícia ouvir você falar assim do Senai, porque faz a gente pensar muita coisa no passado, cara. Meu, que gostoso. Você tem razão, cara. Muita gente falou muito bem do Senai, mas a sua explicação aqui foi... Além de ser diferente, foi emotiva, cara. De coração mesmo. E assim, hoje... Aí mexe muito comigo, cara. Não, mexe, não tem jeito. A gente, de fato, toca lá e hoje a gente vê a dinâmica do mundo, né? Como estão... Não é uma crítica, mas é só como uma constatação, mudança, como né, os jovens estão e tal. Né? Você tem filha, sobrinhos e tal. A gente vê, poxa, pensa só. O pessoal do Senai dava na mão de um menino de 14, 15 anos... Um torno, uma cara, fresa, uma retífica, uma plana, um maçarico. Exatamente. Cara, hoje, às vezes você olha e você fala, poxa, que responsabilidade, né, cara? Que coisa. E de fato, cara, então por isso que eu falo, a gente saiu, entrou de um jeito e de fato do Senai você sai de outra maneira. Que bacana. E você sai do Senai e você já ingressa, porque a gente comentou aqui, né? Da Home. Eu conheço você na Home. Você já ingressa na Home ou você tem um período antes de entrar na Home? Não, tem um período antes, ligado à Home também. Eu fui trabalhar numa empresa que eu tenho um carinho, foi meu primeiro registro. Foi meu primeiro R$130 por mês, né? E de fato ela não existe mais, mas chamava TD Montagem, que ela fazia a parte do painel elétrico e eletrônico das injetoras da Home. Legal. Então ali começou a minha história com a Home diretamente, né? Porque a gente estava lá semanalmente coletando, né, os cabos, materiais e tal, para que a gente levasse e fizesse o trabalho lá. Então não foi direto, mas indiretamente eu já comecei lá, né? E obviamente é o que eu também carinhosamente chamo, né? Tenho um respeito absurdo pela Home, que é a nave-mãe, né? Que é onde começou, que é onde de fato deu noção do que é uma indústria, do que é uma empresa. É uma potência, né? Do que é você chegar numa portaria de uma empresa, de uma grande empresa, fazer um crachá. Coisas às vezes que é tão basilar, né? Que é tão básico assim para muitos e hoje em dia para a gente, mas lá atrás tudo era um evento. Poxa, você foi liberado para entrar na planta tal, para falar com o fulano de tal. E aí o cara vai lá, te recebe com, vamos tomar um café na linha de montagem. Cara, tudo é um evento. E aí você começa a ter o primeiro contato com a indústria. Então foi com a TD Montagem. Depois da TD Montagem,
eu fui para uma outra empresa que fazia cilindros hidráulicos, né, chamada Chromium. Fiquei um ano ali que também despertou porque eu fiz um curso de AutoCAD e tal na época, não é? O antigo R14. E eu entrei nessa empresa como desenhista copista, ou seja, era a migração da prancheta para o AutoCAD. Então também para mim foi uma experiência fenomenal, Diego. Por quê? Porque eu peguei os caras que trabalhavam na prancheta. Aqueles engenheiros que você viu o rodapé. O verdadeiro mesmo, né? Vamos dizer assim, o raiz, rodapé, né? com aquela letra técnica perfeita, com aquele olhar, ele não pode errar, o desenho todo centralizado, né? É um dom mesmo que esses caras assim, é um talento. É um dom, além da mecânica, de fazer cálculos e tudo mais, mas você conseguir ver a arte, né, que é o desenho, antes de fazer, porque não dá para pagar, né? Dá para pagar e joga fora e tal. Então foi nessa época que o pessoal estava saindo da prancheta e eu entrei lá para, vamos dizer assim, digitalizar, né? Então fiquei um ano nessa empresa fazendo esse trabalho e aí veio a Home. E aí veio a... Meados de 2002, 2004. Isso foi em 2000 de 2001 para 2002. Eu lembro, tá vendo? De 2001 para 2002. E ali eu recebi uma oportunidade de um estágio que mudou minha vida, né? Então, de fato, nós vamos falar, né, de todas as empresas, mas de fato é esse carinho e esse agradecimento aqui para as indústrias Home SA, né, cara? Com certeza. Também você fala a nave mãe, né? Eu falo também na minha vida, eu só posso agradecer. Né? Quase 20 anos de Home eu tive. Então, assim, não tenho o que falar, cara. Eu guardo no coração. Não tem, é só agradecer. Gratidão. E aí a gente começou como estagiário lá, né? E o setor que você entra é um setor também especial, né? Para poder você desenvolver, né, cara? Foi muito legal. Agradecer ao senhor Flau Fischer, na época, né? Que me deu a oportunidade, que me entrevistou. E até hoje foi um entrevistador, assim, que mais me chamou a atenção, né? Porque, obviamente, na vida a gente vai sendo entrevistado várias vezes para empregos e tudo mais, né? E o Flau, ele é um ícone, né? Uma época, né, cara? É uma época. Ele é um cara, de fato, uma referência aí para uma época. E principalmente ali na Home, que tem uma capilaridade, também tem um nome, uma projeção, principalmente nacional, muito grande. E aí ele me oportunizou, cara. Ele deu a oportunidade de eu entrar no setor que era de treinamentos. E lá na Home eles chamavam de engenharia de marketing, onde a gente dava treinamentos de programação e operação para os clientes, né, nas máquinas. Então imagine a oportunidade que eu tive de aprender. Né? Aprender tudo, processo, ferramenta, dados de corte, princípios, conceitos, como que fixa, e por que está vibrando, e como que programa, quais são as capacidades de programação que a máquina tem, e aí você vai um pouquinho mais nas questões da parametrização, e depois CAD/CAM, ou seja, então estou até hoje nesse segmento, que é o segmento de usinagem, que é o segmento de máquinas, e onde eu tive a base, né, uma base forte lá. Então foi um momento assim ímpar na minha vida, e também, né, o que me ajudou muito, além de começar a desenvolver essa parte de passar informações, mas primeiro aprender e tudo mais, ter esse feedback, e encontrar pessoas. Poxa, Diego, lá toda semana a gente treinava de 5 a 7 pessoas. Então, por ano, imagina quantas pessoas passavam na nossa vida. De empresas diferentes, de lugares diferentes, segmentos diferentes, tudo, né? Demandas diferentes, cada um vinha, poxa, minha empresa faz isso, minha empresa faz aquilo e por aí. Muita gente com dúvida que talvez fazia você estudar e aí se desenvolver, aumentar sua biblioteca de uma maneira fantástica. Cara, demais. Né? Então, foi um momento assim, eu sou um cara de muita sorte nesse aspecto, de ter tido muitas oportunidades bacanas, né? Lá também, nesse mesmo setor, a gente tinha oportunidade de fazer feiras, eventos. Naquela época, o Brasil tinha muitas feiras. Então, falando que idas e vindas, a gente fazia, sei lá, 15, 16 feiras por ano. Caramba. Né? O setor. Sim. Então, você estava para lá, você estava para cá. Então, imagina um jovem que começou a ter oportunidade de viajar pela empresa. Eu nunca tinha pego avião, cara. Não sabia que era isso até então. E aí você começar,
né, nesse momento, ter a responsabilidade. Você vai viajar pela empresa, cara. Você vai estar representando a empresa lá no evento ou no treinamento que você vai fazer. Naquele momento você era o Rafael da Home. Exatamente. Então, assim, foi um momento muito, muito especial para mim que deu base, de fato, para desenvolver, né, para caminhar para onde a gente tinha que ir. Então, esse foi o começo até os meus 19, 20 anos. E você falou uma coisa aí, cara, que eu achei fantástica. Tô lendo um livro, chama Outlier, Fora de Série. Você já teve a oportunidade de ler ele. Lá o autor ele defende uma tese, ele pega grandes nomes de vários segmentos, vários mercados, Bill Gates, Michael Jordan, e aí por aí vai. E ele explica que além do talento, além da força de vontade, porque tudo que você falou, você teve a oportunidade de você aprender, mas você teve que aplicar ali. E ele tem uma conta que ele fala que para você ser um cara especialista em qualquer coisa que você for fazer na vida, você precisa de 10 mil horas trabalhadas naquilo. Seja no esporte, seja no trabalho, seja o que for. E ele comprova aquilo ali com a sequência desses caras de renome. Só que ele fala que tem e todo mundo olha aquelas pessoas, Michael Jordan, Bill Gates, igual eu falei, né, admira pelo talento que ele tem, pelo trabalho dedicado, horas dedicadas naquilo, mas ele fala que tem um detalhe que ninguém vê. Em algum momento da vida, aquela pessoa teve sorte. E você falou, sou um cara de sorte. Então, você me falou aqui, minha cabeça já trabalhou aqui, lembrando que tô lendo esse livro, né? Então, assim, tá bem fresco na minha mente. E é muito disso, cara. Você tem as oportunidades, sim, você vai trabalhar, sim, por elas, né? Você tem o seu talento, você tá aqui demonstrando isso pra gente, mas esse sentimento que você teve sorte naquele momento, aquela oportunidade apareceu para você naquele momento. Então, assim, porque talvez uma mudança, né? Uma decisão diferente muda tudo. Muda tudo. Então, eu acho, cara, a conexão com o livro Outlier Fora de Série, você me comprovou aqui, cara. E eu vou trazer um dos bordões. Eu tenho muitos bordões porque eu tenho muitos mestres mesmo, né? E um dos mestres meu, né, referência, vamos dizer assim, na carreira, ele falava o seguinte: nós vamos chegar lá, mas já estou dando um spoiler. Sim, claro. Que tem tudo a ver com o que você está falando. Ele falou, ó, vendedor bom, ele tem que ter sorte. Não basta ser só bom. Não basta você só acordar de manhã, ir lá, visitar, fazer os trabalhos, mas em algum momento também você precisa ter sorte. E aí a sorte, cada um compreende da maneira que quiser. Claro. Né? Existe... e nós não vamos explorar nem para esse lado, mas é só para sintetizar. Existem muitas partes que a gente não consegue enxergar, mas ali estão ocultas, né? E aí pode ir para a religiosidade ou para onde cada um quiser ir, né? Mas existem coisas que estão ali, né? Então, de fato, só para esse bordão não podia perder, que é de um grande mestre. Ele falava assim: vendedor bom também tem que ter sorte. Eu acredito, cara. E é verdade. Eu acredito. Bacana, cara. Rafa, você vai contar um pouco da sua... Você tem uma experiência internacional invejável, né, cara? Muitos países, muitas histórias. Mas lá atrás, lá na Home, você tem um momento que você sai da Home e depois você volta. Porque eu acho que também, além de tudo, você tem que ter alguns momentos de decisão na sua vida. Perdão. Alguns momentos de decisão na sua vida. E lá na Home você teve um momento de decisão que eu acho que também foi fundamental para sua carreira. Sim. Que eu me lembro muito bem, eu lembro que a gente ficou magoado, a gente estava ali sempre junto, jogando bola junto, e de repente meu camisa 10 vai embora. E como é que foi isso, cara? E como é que foi essa decisão? Como é que apareceu essa oportunidade para você? Porque eu acho que é interessante, porque poderia mudar tudo, né? Sim. Bom, primeiro, pessoal, para vocês saberem, camisa 10 era ele, tá? E é verdade. Mas Diego, de fato, foi um momento assim que aconteceu. Olha só como tudo vai... Eu tive uma experiência lá, nessa questão de treinamento e tudo mais, que uma vez veio um manual para mim todo em inglês. E eu já tinha tentado nas escolas normais aí e tal, e cara, não ia. Eu tinha alguma trava e não rolava, não dava certo. E aí veio
esse manual, eu precisava me virar com ele e eu falei, e agora? Cara, isso me marcou demais. E aquele momento eu tomei uma decisão. Eu falei, para eu aprender a falar, eu vou ter que ir para lá, porque aqui eu não vou, de alguma maneira eu não vou conseguir aprender, eu não vou conseguir falar. E eu já estava me preparando para isso, porque na faculdade, né, além da empresa, tem a faculdade também, que a gente fazia simultâneo, né? Nossa, é verdade. Então, que eu ouvia os mais velhos sempre falar, cara, na faculdade, nas férias, se tiver oportunidade, puxa a matéria, cara. Traz, tal, fica tranquilo. Você fez a Unimap, né? Eu fiz a Unimap. A Unimap tinha essa particularidade. A gente conseguia fazer isso. Então, nas férias, eu não ficava de férias. Eu ia puxando matéria. E daí chegou no meio do curso, surgiu essa oportunidade, entrando na faculdade, naqueles murais da faculdade, né? Tinha lá uma oportunidade de trabalhar, não era nem estudar, de trabalhar nos Estados Unidos. E não sei porquê, eu não era muito de olhar mural e tal, e aquilo me chamou muita atenção. Eu fui lá e peguei o papel. Peguei, dobrei, cheguei em casa ali, falei, vou entrar em contato. Entrei em contato, falou, a gente está entrevistando as pessoas, inclusive aqui em Campinas, né? São Rua Emílio Ribas, nunca mais esqueço. São coisas que marcam a vida da gente, né? Estamos entrevistando e tal, fui, peguei o ônibus, desci na rodoviária, vim a pé, fui lá, cheguei, entrevistou, pô, gostou, tem essas oportunidades aqui e o preço é esse. E eu me lembro como se fosse hoje bateu o dólar mais alto da história, né? É verdade. Hoje. Mas naquela época também o dólar estava muito alto. E eu voltei, eu falei, rapaz, como que eu vou conseguir arrumar esse dinheiro? Sem chance. Porque você ia lá trabalhar, mas tinha que pagar. Mas eu tinha que pagar a passagem, eu tinha que pagar todo o processo para ir. E aí eu fui no banco, cara. Expliquei na época pra gerente. Ó, assim, assado. Ela demorou uma semana ainda, ela falou, Rafael, eu consigo o dinheiro para você. Falei, consegue mesmo? Consigo. Fui lá, peguei o empréstimo. Não tinha falado para ninguém. Caramba, cara. Fui lá, peguei o empréstimo. Aí fui à noite, né? Chamei meus pais na mesa. A gente sempre jantava junto e tal, a gente tinha esse hábito, né? Falei, ó, pessoal, eu vou para os Estados Unidos. Como assim e tal? Eles nunca se opuseram assim, mas eles ficaram preocupados. Puxa, o seu trabalho, você está com um trabalho tão legal. E a faculdade? Absolutamente normal e compreensível por parte deles. Mas eu falei, não, eu vou para os Estados Unidos. Eu expliquei o porquê. Falei, eu preciso aprender a falar. E fiquem tranquilos, eu vou ficar lá praticamente 1 ano, mas eu já puxei todas as matérias que precisava puxar na faculdade. Eu já tinha visto lá o que fazer. E eu vou voltar na mesma turma e eu vou me formar na mesma turma. Podem ficar tranquilos com relação a isso. Mas e o trabalho? O trabalho eu vou ter que pedir a conta, é um estágio e a gente se arruma, né? Depois e tal. E eles ficaram meio assim, né? E foi no outro dia, eu fui lá na Home, expliquei, né? A recepção foi ótima e foi a viagem que mudou a minha vida. Então, desde aquele momento, quando eu voltei, até hoje, todo mundo que vem falar, né, ou perguntar alguma coisa, hoje é muito mais comum, Diego. Mas por incrível que pareça, não faz tanto tempo assim, mas parece que eu estava indo para a Lua, cara. Não era normal alguém ir para fora, principalmente para os Estados Unidos. Você trabalhou numa estação de esqui. Foi. Eu lembro, cara. E aí eu fui lá justamente para isso, né? E não era normal alguém sair daqui e tal. Então, foi uma coisa que marcou, até porque nenhum dos meus amigos ainda tinha ido para lá fazer algo nesse. Não tinha referência, era algo assim. E então fui trabalhar numa estação de esqui, que eu adorei. Imagina. Pô, nunca tinha esquiado, cara, e tal. E foi muito bom mesmo. E ali eu aprendi um pouco como é a cultura de um outro país e como é a cultura do americano, né? De remuneração, de que se você é um cara, um famoso hard worker e tal, você é bem remunerado. A meritocracia.
Então ali eu comecei a ver o assunto diferente. E como eu já trabalhava, como a gente, né, desde muito novo, pô, começamos com 14 anos, né? Isso no registro, mas começamos antes. Então a gente já tinha aquele hábito de chegar no horário, né, de trabalhar, de se precisar ficar, de fazer hora extra, ou seja, trabalho normal. Já saí com esse mindset, com essa preparação. E as pessoas que lá faziam esse projeto aí, eles iam lá mais para curtir as férias, passear, se der deu, se não der eu volto embora, assim, né? Então, lá, por essa postura, eu comecei a me destacar, né? E fazendo N situações, voltando na criatividade brasileira. A estação de esqui, não sei se você já teve a oportunidade de ir, mas tem um mapa, né? Onde tem a parte preta, que é a parte mais difícil, a parte verde, que é mais tranquila, a parte azul, que é para os iniciantes, a parte vermelha é um mapa, é universal isso. E sempre tem um lugar onde tem um fluxo maior, que é o famoso gargalo, né? E, cara, e lá eu comecei a trabalhar e ia no restaurante, lavava prato e ficava lá na locação de esqui, sem falar, cara, sem falar. O meu dicionário, eu lembro, tinha um dicionário assim, abria assim na página, de tanto que eu usei ele, e eu usava ele todos os dias, né? E eu ficava ali comigo mesmo, conversando comigo, eu ficava o dia inteiro conversando comigo mesmo, imaginando o Fantástico Mundo de Bob. Imaginando uma conversa. E se o cara vem e perguntar isso? E se o cara vem e pergunta daquilo? Bom, moral da história, em 3 meses eu estava razoavelmente me comunicando. Não, sem estudar, sem nada. Da prática e daquela. E ali eu falei, nossa, gente, como o cérebro do ser humano é fantástico, né? Que é uma coisa, não é do Rafael. Porque também eu tinha aquilo para sobreviver. Então, ali eu percebi também o cérebro do ser humano, a gente, o superpoder que a gente tem. Quando, de fato, o famoso a água bate, né? Sim. Sai nadando. E assim foi exatamente o que aconteceu. Então, depois disso, você vai ganhando e contando um pouco de história. Tinha um lugar lá que era lotado, Diego. Era muita gente. E eram os principiantes, era a molecada. E batia, trombava. E a pior coisa para quem tá numa estação de esqui, que são aqueles teleféricos, né? Que eles chamam de lift. É toda hora você bater na emergência e parar, porque alguém lá, na hora de pegar, capotou, né? Bom, se teleférico nosso aqui, sem nada no pé, já às vezes a gente se complica, imagina aquele monte de esqui, de patins, de apetrecho, né? E tal. Então toda hora acontecia. Aí eu fui com um grande camarada, um brasileiro, eu falei, cara, a gente precisa organizar isso aqui. Porque, nossa, tá feio. Alguém vai se machucar aqui uma hora dessas, né? E a gente também trabalhava pra caramba no frio. Pô, cheguei a pegar menos 39. Nossa! Imagina você sair do Brasil, mas a média lá era menos 15, onde eu tava, né? Mas tinha dias que, assim, absurdo. Falei, cara, a gente precisa começar a organizar isso aqui de alguma maneira, sei lá como e tal. Aí eu fui lá pro gerente, chamava Denis. Falei, Denis, você tem um apito? Apito, Rafael? Eu quero um apito. Tá bom, no outro dia ele chegou com um apito. Cara, parecia guarda de trânsito. Colocamos umas linhas assim, e aí a gente começou a organizar o pessoal. Porque entrava 1, 2 ou 3, dependendo, tinha várias filas. Aí a gente apitava e não sei o quê. E o negócio começou a rolar. Não começou a parar mais. Não começou a parar, e o negócio começou a fluir. O dono da estação lá veio. Cara, no final do dia ele chegou e me deu um baita de um bônus. Assim, verdade, aí você começa a entender como que é a questão do americano. E daí quando chegou o final da estação, né, que eu fui no final do ano e tal, eles falaram, não, cara, aqui o bom mesmo é no verão. Pega fogo aqui no verão. Você não quer ficar aqui? Só que uma mulher já tinha me visto trabalhar lá, olha que loucura. E ela era de Nova York, e ela tinha uma empresa de piscina. Construção de piscina, limpeza de piscina, manutenção e tal. E ela falou, pô, eu vi você trabalhar, ela me chamou, ela me esperou eu terminar o dia, ela me chamou e falou, você é da onde? Daí eu falei, sou do Brasil e tal. Que legal, eu tenho uma empresa assim, assim, assada em Nova York, você não quer trabalhar para mim? Quanto você ganha aqui? Tanto. Ó, te pago tanto, você não quer ir lá trabalhar? Te dou apartamento, te dou carro, né? Falei, quero. Falei, então tá bom, quando terminar aqui você pode me ligar. E, cara, eu liguei pra ela, porque eu queria ir pra Nova York. Pô, todo mundo quer ir pra Nova York, né, cara? E foi o lugar que eu menos gostei.
dos Estados Unidos, mas é só um comentário. Aí liguei para ela, não, tá em pé. Eu tô te mandando a passagem, assim, assado. Fui para lá, cara, fui morar sozinho. Aí no final das contas, lá já tava andando de van, que ela me deu a van do negócio. E vai. Ou seja, essa história eu não sabia, é o cara. brasileiro e é essa formação de Senai, é essa formação do pai e mãe, é essa formação que nós recebemos, uma home, né? Então, a jornada nossa, e a gente tem que entender, né? E cada vez faz mais sentido a célebre frase aí que eu ouvi de alguns mentores: tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Não adianta você querer acelerar o processo. De cada vez, né? A gente tem que entender que é uma jornada. E aí volta na dificuldade da mão de obra, porque, né, os jovens hoje olhando o celular, né, o cara que a realidade dele é um cara novo que tem milhões de seguidores e que com um clique ganha 50 mil. Então como que você vai explicar, chegar para ele e falar que é uma jornada? Esse pessoal quer ir para os Estados Unidos passear, né? Quer trabalhar, né, cara? E aí foi, Diego. Foi... terminando, né, essa parte lá de Nova York, aí eu falei, agora, meu pai sempre me cobrou, você vai? Só que você tem que voltar com diploma. Eu falei, poxa, eu tenho que voltar com diploma, cara. Porque o primeiro objetivo eu tinha, que era o falar. O segundo que era viajar. O terceiro que era pagar minha dívida. Sim, eu também. Que eu juntei a grana para pagar minha dívida. E o quarto eu falei, poxa, eu preciso voltar, né, com diploma. Meu pai, isso era muito importante. Para mim também, obviamente, né? Aí eu fui para Boston, que eu amei Boston, fiquei lá um tempo, estudei, fiz um curso em Harvard, que era all must, mas não era nada de curso técnico, mas era um curso seletivo, vamos dizer assim, mas, poxa, né, um cara que saiu e tal, e voltei, cara, e quando eu voltei, eu me lembro muito bem, cara, da sensação na hora que eu desci do avião. Me arrepio de falar, cara. É uma sensação assim, já naquela época de vitória e de um poder, cara, tipo assim, o mundo é meu. Não tenho mais limite. Para onde eu quiser ir, eu quiser chegar, eu sou capaz. Por isso que você falou que essa viagem mudou sua vida. Mudou minha vida, cara. E mudou minha vida, obviamente, como profissional, né? Mas, cara, como pessoa, porque eu fiquei lá praticamente 1 ano sozinho. Então eu tive que cozinhar, tinha que lavar, tinha que passar, tinha que arrumar a casa. Então, como pessoa, aí eu acho que eu entendo que eu vou ter uma pessoa muito melhor. Como pessoa. Porque, assim, a relação com pai e mãe, né? O valor? Não só o valor, mas assim, eu não sei se você teve isso, mas a nossa geração acredito que teve muito isso e a dos nossos pais também. A nossa relação sempre foi muito dura. A nossa educação sempre foi muito dura. Então, não era muito normal o nosso pai, nossa mãe abraçar a gente, falar que ama, né? Expressar mais. Embora, sem dúvida nenhuma, claro, eles, é inquestionável. Né? É inquestionável. E o que eles faziam era maravilhoso, mas esse tipo de coisa, cara, eu evolui muito. Essa consideração, esse olhar, né, mais humano, esse olhar mais plural. Porque, de fato, a gente é do tamanho... Uma vez aconteceu um negócio na família... Eu sou cheio de história, né? Porra, não, eu tô... Aconteceu um negócio na família, cara, e eu achei maravilhoso. E eu me lembrei disso. Bom, tinha minha avó, pô. E tinha uma prima nossa lá discutindo, batendo com a avó, né? E não que ela não tivesse razão, mas veio um tio ali no grupo, ele falou um negócio, cara, fantástico. Ele falou, fulana, qual foi o lugar mais longe que você foi na sua vida? Daí ela falou, tal lugar. Daí ele falou, sabe qual foi o lugar mais longe que a avó já foi? Aparecida do Norte, ela era muito religiosa. Sim. Então, o tamanho do mundo da avó é Aparecida do Norte. Por mais que você esteja certo, você que tem uma extensão bem maior, você tem que ter a inteligência e a humildade de trazer isso para o mundo da sua avó. E aquilo foi uma sabedoria para mim, me tocou, que é exatamente essa questão, né, de ter ido, ter voltado, porque a gente volta a 1000 por hora e você tem que, calma, Rafael, nem todo mundo teve a experiência, então, né, e volta para trás, e entenda o processo e tal, poxa, cara. E então depois daquilo
né? Muitos amigos começaram a ir para os Estados Unidos, e aquela história toda explodiu, né? Hoje é algo extremamente mais corriqueiro, assim. Mas foi uma viagem que mudou o ser humano. Mudou o ser humano, Rafael. Independente de qualquer coisa. E me abriu, Diego, tantas portas. E aí entro na segunda parte da home. Cara, mas assim, só pra te cortar um pouquinho aqui, que história, cara, de vida, né, cara? A gente tava aqui só fazendo um comentário, vamos fazer um corte aqui na sua história da home, mas, cara, tô impressionado, assim, que delícia ouvir desse jeito, do jeito que você contou. Eu acho que é isso que é a ideia da gente trazer aqui, cara. A importância, você dá importância para cada detalhe. Desde a hora de decidir, a hora de ir, a hora de voltar, o porquê voltar, a história da sua avó, cara. É a jornada, né, Diego? São as escolhas e assim, é fazer com amor. Tem um outro grande jargão. O certo é o certo mesmo dando errado. Então, se você tem a convicção que você está de corpo e alma, né, de coração, falando, cara, no meu coração eu tô fazendo a coisa certa, eu tô sendo ético, eu tô sendo uma pessoa justa, meu, vai e não tem como, você vai falar com brilho nos olhos, você vai falar com paixão mesmo, porque é a sua alma que tá falando e Exato, é algo cara. muito, muito bacana, muito legal, né? Cara, que felicidade tá te ouvindo assim, cara. Felicidade, a gente tá tendo essa resenha cara, aqui, que cara. gostoso, cara. A gente não tem, às vezes, a oportunidade de estar conversando isso e contando isso aqui no CNC Cast, tá sendo fenomenal. E no meio disso tudo tem história pra mais. Não, imagina, tô falando, essa história dá pra gente fazer vai embora, 8, 9 programas, cara. Aí você volta, né, cara? Aí você volta pra home, né, cara? E na volta, poxa, é o que você falou, escolhas. Uma escolha muda a vida da gente. Porque lá, ainda estando lá nos Estados Unidos, eu recebo uma ligação aqui do Brasil. Não sei como me descobriram, me acharam lá, mas me achou. Quem que era? O pessoal da home, cara. E aí, Rafael, tá por aí e tal, não sei o quê. Quando volta? Falei, poxa, cara, eu tô pra voltar. E nesse inteirinho eu já tava mandando currículo, porque eu falei, cara, não posso ficar parado. Sim. Eu já tenho que chegar no Brasil e tem que fazer acontecer, tem que trabalhar, né? É assim a nossa vida. Sim, cara. E aí o pessoal me ligou lá e falou, ó, sua vaga ainda tá aberta, te interessa? Falei, poxa, ainda tá aberto? Cara, se quiser você voltar pra cá, a vaga é sua. Falei, tá fechado. Nossa, é um daqueles dias assim memoráveis. Eu fiquei nas nuvens, cara, de felicidade, de alegria, de falar, poxa, que consideração, porque no fundo também tem isso, né? A consideração, né? O apreço. E aí eu voltei, só que olha que situação. Eu voltei e uma outra grande empresa ali perto da gente, a Caterpillar, me ligou. Poxa, a Caterpillar na época, até hoje, obviamente, é um sonho de empresa, né, cara? Uma baita empresa, um colosso. E aí eles me convidaram para fazer uma entrevista. E era para uma vaga que precisava de alguém que fizesse o link Brasil, Estados Unidos e tal. Nossa, empresa americana, tudo americana. Que você era queria naquele momento. Era uma vaga, uma outra empresa. E assim, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, então tava falando, me comunicando bem, falando bem, né, cara? E fui lá fazer a entrevista. Fui lá fazer o teste e tal. Cara, terminou a entrevista, o cara já chamou o gerente e falou, ó, sua mesa é essa aqui. Poucas pessoas sabem dessa história que eu tô contando aqui pra você. Poucas mesmo. Falou, sua mesa é essa, cara, eu vou chamar o cara do TI aqui quando você começa. E eu ia ganhar mais que ia ser na home e eu ia estar efetivado. Que fazia uma diferença naquela época, né? E a home eu tinha apalavrado que eu ia voltar mais como estagiário. E aí? Naquela época, nossa, o efetivado era assim, venci na vida, né, cara? Era assim. Era muito forte isso. E aí eu expliquei pra pessoa lá na Caterpillar, ó, aconteceu isso, dei minha palavra e tal. Nossa, é uma oportunidade fantástica, mas eu preciso pensar. Aí o cara foi super legal, ele falou, cara, te entendo, mais ainda que eu quero te contratar, pensa lá e até tal data você me responde. Porque você foi honesto, transparente. Né? Ah, mas, cara, é o que mínimo, né? É o que é, cara. E aí voltei, refleti, não falei pra ninguém. Eu tomei a decisão sozinho. Não falei com meu pai, não falei com a minha mãe, não falei com ninguém. Com um amigo, nada. Falei, não, cara, eu dei minha palavra. E aí eu voltei pra home como estagiário, deixando de ir pra lá. E é aquilo que a gente falou, é uma escolha que mudou minha vida. Porque se eu tivesse talvez escolhido a Caterpillar, na época,
Provavelmente seu ramo seria outro. É outro ramo, é uma outra situação, a gente nunca sabe onde a gente ia estar, né? Mas como eu escolhi, de lá para cá é o que deu base, é o que deu caminho para minha vida. Entendi. E aí você volta no setor de treinamento também. Mesma engano, coisa, né, cara? setor de treinamento, mas aí eu tive umas oportunidades que, como eu já tinha uns idiomas aí um pouco mais apurado, aí eu comecei a pegar o pessoal, os gringos, o pessoal que vinha de fora aqui para dar treinamento, foi muito legal, bacana, só que não surgia vaga. E não surgia vaga para ser o famoso efetivado, né, Diego? Que era o selo, né? E nesse interim veio uma empresa japonesa aí que eu tive o primeiro contato com uma empresa japonesa, a Sumitomo, que estava abrindo as operações aqui, de ferramentas e tal. E um conhecido falou, olha, Rafael, tem uma oportunidade lá como representante e você não quer ir lá ver? Fui lá ver e aí tomei minha decisão, mais uma decisão, mas ainda no segmento, no ramo, né, da usinagem. Aí, de fato, não tinha o que fazer, fui. E foi o meu primeiro contato comercial mesmo, né, com esse segmento, com essa indústria. E foi muito legal. Hoje eu vejo a Sumitomo aqui no Brasil, já estabelecida, inclusive com o escritório aqui em Campinas, né, já encorpado. Eu me lembro lá quando nós começamos. Eram uns 3 representantes, basicamente, era uma representada Desbravar aqui. o mercado. Desbravando o mercado, cara. Trabalho de formiguinha. E quanto tempo você ficou na Sumitomo? 1 ano. 1 ano, exatamente 1 ano. E assim, cara, é um trabalho que eu dou muito valor pro pessoal de ferramenta, né? Para esse pessoal que faz isso. Porque, cara, você tem que ir na máquina, trabalhar junto mesmo, arregaçar a manga e muda parâmetro de corte, muda a geometria, e isso e aquilo, e tem que ficar acompanhando o dia inteiro. Cara, eu acompanhava o dia inteiro, trocava de turno, às vezes ia no segundo turno, porque você tem que ficar contando quantas peças tal aresta faz, e isso e aquilo, e de fato ter toda uma rede de relacionamento com o operador, mesmo, com o pessoal da engenharia. Cara, é um trabalho sua ideia ali, né, de cara? formiguinha, é um grande trabalho, não é fácil, principalmente de uma marca que é mundialmente conhecida, muito boa, famosa, mas que no Brasil estava abrindo as portas, né? Então foi muito legal, uma experiência intensa e de muito aprendizado ali mesmo, fazendo peça, tendo as dificuldades. E daí a Home me liga novamente. Aí com uma oportunidade de efetivação, né? Aí é um cargo efetivado para o segmento de vendas, né? Comercial, que ia ter uma movimentação interna, uma grande movimentação interna, e surgiu uma vaga em Ribeirão Preto, né? Que é uma filial até hoje muito expressiva e significativa para a Home, né? E, poxa, foi muito legal mesmo. Fomos para lá, fizemos, né, o bate-papo, falou quando começa, e volto de novo a dizer a questão da sorte, Diego. Como eu tive sorte nas pessoas que passaram na minha vida, porque eu fui muito bem acolhido lá pelas pessoas que lá estavam, né? Poxa, me deram assim um suporte, eu fiquei na casa deles, falou, cara, fica aí o quanto tempo você precisar, até você se ajeitar, né? Jovem, ainda bem jovem, ainda, pô, comprei carro, né? Não tinha estrutura, e eles ali, cara, apostaram, acreditaram, né? Então foram 5 anos de fato de muito aprendizado, muito trabalho. Mas você tinha uma base sólida já para você poder tinha. estar representando a Home. Você conhecia a máquina, conhecia os processos. Sim. Isso ajudou demais. A experiência que você teve para você chegar com credibilidade para falar com o cliente, para apresentar a máquina, acho que era um outro patamar. Né? Isso ajudou demais. Na verdade, foi isso que deu, assim, que me deixava confortável em fazer aquele trabalho. Porque é difícil quando chega um garoto, né, vendendo bem de capital, que normalmente são valores mais expressivos, e substituindo ícones. Né? Ali, a filial de Ribeirão Preto, ali a Home sempre teve ícones mesmo de venda. Né? Pessoas assim que até hoje o mercado reconhece e lembra. Se você for lá, o cara lembra. Um relacionamento network absurdo. Então, você é um cara, uma cara nova, uma pessoa novo ali, mas de fato isso me deu a tranquilidade, me deu todo, de fato, o subsídio para fazer um bom trabalho lá. Que de fato eu me calcava, obviamente tinha toda a parte comercial e tal, que eu aprendi muito, bater pastinha de porta em porta, mas tinha um subsídio técnico,
né? Vamos lá, dá uma olhada na sua máquina, vamos ver como que tá. O cara tava com dúvida, eu ia lá e mostrava, ensinava isso, aquilo. Então, isso para os clientes também era o máximo. Pô, que vendedor que faz isso? Exatamente. Então eu aproveitei essa parte minha, né, que tinha lá, para suplantar, para ir suprindo outras partes que não era tão forte, que não ter o cabelo branco nesse segmento é difícil, né, o respeito. Sim. Porque os caras, eles conversam com os donos que começaram lá atrás. Então tem um legado, tem toda uma história. Então, você ser um vendedor de bem de capital novo né, é complicado. Mas por trás, obviamente, tinha uma empresa fenomenal, fantástica, uma marca gigantesca, que tinha já me dado todos os subsídios técnicos para performar, né, para fazer bem aquele trabalho. Então, foram 5 anos assim maravilhosos. Eu tenho um carinho assim por Ribeirão Preto e pela região. A minha esposa, né? Nós nesse inteirinho a gente se conheceu, ela foi morar junto, ali que a gente começou de fato uma unidade entre marido e mulher, né? E até hoje a gente fala como a gente foi feliz em Ribeirão Preto. Que legal, cara. E como aquela cidade lá toca a gente de maneira afetiva. Fomos muito, muito felizes. E aí, um belo dia, voltando, nunca mais esqueço, São Joaquim da Barra, né, que é a região ali de Ribeirão Preto. Sei exatamente onde era, perto do Ceasa ali de Ribeirão e tal. Tocou o telefone. E aí era a Mazaki. E a Mazaki, a história da Mazaki, já tinha começado muitos anos atrás. Só que eu era muito novinho, essa era a verdade, né? E hoje eu tenho muitos amigos lá, pessoas maravilhosas e dispensa comentário, mas assim, os 2 grandes amigos que me conhecem desde criança, de criança mesmo, que foi o Álvaro e o Nakazone, né? Que lá estão também, que me deram oportunidade, me chamaram, né? Naquele momento o mercado deu uma mexida, deu uma balançada. Um foi para cá, outro foi para lá. Que ano que foi isso, Rafael? Isso aí foi em 2011. Então, entre idas e vindas da Home foram um pouquinho mais de 10 anos. Né? Que bagagem, cara. Dessas 3 idas e vindas. E depois, em 2011, em abril de 2011, veio essa proposta. E aí, de fato, foi um novo mundo que se abriu. Né? Porque eu saí de uma empresa, falando de Brasil, né, de top of mind, aí, vamos dizer assim, para ir para uma top of mind a nível mundial. Né? Que aí portfólio, possibilidades de máquinas e tecnologia, de cultura, assim, foi um outro mundo, um outro planeta. Né? Eu conheci o Brasil. E a Mazaki me oportunizou a conhecer o mundo. Então entrei lá também na parte comercial, né, já cuidando de alguns representantes e tal. E a sorte novamente, né, cara, de cair no lugar certo, ter pessoas lá que me acolheram de maneira espetacular, de ter paciência, de lapidar, de ensinar, né, e de mostrar como se faz e de oportunizar mesmo, não, poxa, tá na hora de você ir para fora, tá na hora de você ir numa feira internacional, né, e crescer junto com a empresa. Aquele momento também para a Mazaki aqui no Brasil foi um momento muito legal, porque foi quando ela basicamente estava saindo de Santa Bárbara e indo para Vinhedo. Então eu peguei exatamente essa transição. Que é um centro tecnológico ali. Que é fenomenal, né, cara? Algo assim, de fato. Isso que é legal. O quão importantes são essas empresas para o Brasil, não só para a indústria. Porque a gente, né? E obviamente hoje na Index, que a gente também tem essa mesma pegada, a gente está fazendo um trabalho lá muito bacana que você teve a oportunidade de ver, muito e a gente vai falar também. Com certeza. Mas assim, é um serviço, é um trabalho social também que a gente faz para a indústria, Diego. De confiar na indústria, de acreditar na indústria, de querer trazer tecnologia para a indústria, de apresentar aquela tecnologia para a indústria. Porque a gente, querendo ou não, hoje em dia não mais. Hoje em dia é fácil você, YouTube, você vai lá, você procura máquina tal, você acha. Né? Ah, vamos para a feira tal?
Beleza. Mas antigamente, a gente tá falando de coisas que há 20 anos atrás quase não existia. Quem que ia para uma feira internacional antigamente? É difícil. YouTube era o começo da internet, cara. Não tinha muito vídeo. Então, aqui o Brasil era um lugar onde tecnologia era muito difícil de trabalhar. Porque o conhecimento, a grande maioria, né, dos empresários começaram e ainda estão, e por aí vai, cada um no seu tempo, de fato, começaram com o Home Nardini. Então a referência, e é até hoje, a grande referência quando se fala de máquina são essas duas marcas. Né? E você vir com um negócio lá do outro lado do mundo, com outras tecnologias, com uma outra cultura, com outro approach. Então você quebrar isso, você fazer esse movimento, né, no mercado de apresentar, você tem que ter muita resiliência, muita persistência, acreditar bastante, né? E de fato também foram 11 anos assim gloriosos que eu tive na Mazak. E de aprendizado, é o que eu falo, eu saí de uma visão nacional e fui para uma visão mundial. Teve uma mudança de cultura profissional para você também? Muito. Bom, você é da Sensei Lab Fanuc. Sim. Você sabe como o japonês Sim. funciona. Eu tenho algumas passagens, e essa aqui eu acho muito relevante falar aqui, de cultura mesmo. Duas passagens muito parecidas. Uma eu estava sozinho e outra eu estava com um grupo de brasileiros. A passagem sozinha, Diego, foi assim. Pô, cheguei no aeroporto, lá em... não sei se foi em Narita... Bom, cheguei no aeroporto lá no Japão. E eu com aquele afã, fui tudo preparado e tal. Então eu fui muito rápido, eu saí muito rápido do avião, eu já estava com o papelzinho lá da imigração já preenchido e tal, e eu fui. E no que eu cheguei assim, não tinha ninguém. Não tinha ninguém, sabe, na fila lá? Sim. E eu ainda muito novo, cara, eu comecei a passar por baixo. Mas não foi por mal. Simplesmente é uma questão cultural. Você não queria ganhar vantagem, não tinha ninguém. É que não tinha ninguém. Cara, eu tomei uma bronca do japonês, da polícia japonesa. Eu fui o último, eles me deixaram lá, eu fui o último a depois passar novamente. Aquilo para mim foi uma lição, cara, eu entendi. E eu entendi que ser um cidadão do mundo, mesmo você com a maior das boas intenções, eu não quis tirar proveito, eu não quis ofender, eu não quis nada, mas aquilo para mim foi uma lição tão profunda, tão valiosa, que eu fiquei ali naquele momento eu me senti bem, eu sei porque eu estou sentado, eu entendo, né? Cada um no seu cada um, mas o que vocês me ensinaram aqui é extremamente valioso. Cara, você me fez ter uma lembrança aqui da Home também. Rogério Azanha trabalhava na engenharia, quando a Home estava fazendo ali os primeiros contatos, acho que a BW, se eu não me engano, ele foi um dos primeiros caras a irem lá na Alemanha, a visitar lá e passar uma semana, uma semana não, foi mais. E o pessoal pegava ele no hotel e levava ele para a empresa. Frio pra caramba, frio pra caramba. Então assim, brasileiro, igual você falou, você chega lá, você não tá acostumado com aquilo. E o cara que pegava ele no hotel, passava muito mais cedo, por exemplo, entrava às 7 horas da manhã, pegava ele 6h15 da manhã e o hotel era muito próximo da empresa, então eles chegavam bem cedo lá. Alemão, tá? Alemão é assim. Aí e ele não entendia, mas tudo bem, tava lá, tinha que... Quando ele chegava lá, o estacionamento da empresa, gigantesco até chegar à empresa. Eles eram um dos primeiros carros a chegar do horário. O que o alemão fazia? Entrava na portaria, tem as primeiras vagas, já parava ali. E aquele frio, às vezes chovendo, então tinha que andar quase 1 quilômetro para chegar na empresa e o carro, e dentro desse 1 quilômetro, não, estou chutando muito, acho que foi 700 metros que ele falou para mim uma vez. Tudo vazio as vagas. E ele não entendia aquilo, e ele ficava com raiva. Passou 1 dia, passou 2 dias, passou 3 dias, 4 dias, e ele falou, não, eu vou ter que perguntar. Ele falou, e aí ele, igual você falou, eu aprendi muito com isso. Ele falou, por quê? Se a gente está chegando quase 1 hora antes, tem todas as vagas para a gente escolher onde deixar o carro, por que você deixa lá atrás? Ele falou assim, porque é o seguinte, tem muita gente que trabalha aqui, que às vezes perde hora,
tem que deixar o filho na escola e chega muito próximo do horário. Então a gente tem que deixar as vagas mais próximas para ele chegar chegar no horário da empresa porque ele tem outros compromissos. Ele falou que para ele aquilo foi um tapa na cara, cara. E é muito parecido com o que você falou. Não, é impressionante. É impressionante, assim, esses detalhes. Outra vez estava com um grupo, né, lá também. Bom, brasileiro, assim, a gente chegava no aeroporto aqui em São Paulo, né, falava, pessoal, nós estamos indo para o outro lado do mundo, viagem é longa, vamos tentar ficar próximo e tal. E normalmente a gente ia com empresários. Pô, e esses caras viajam pra caramba, né? Então você fala assim, no começo, eles não davam muita. Na hora que você terminava de falar, já um ia para um lado, outro ia para o outro, outro ia para o outro. Cara. Eu fico imaginando o brasileiro querer. Então, vai vendo. Beleza. Cara, mas na hora que chegava lá, a pancada, o impacto, ninguém precisa falar. A mudança de cultura, o comportamento é tão diferente, é tão chocante, que, cara, eu tava lá, não precisava falar nada. Os próprios brasileiros, gente, vamos fazer bobagem aqui, a gente, hein, cara? Vamos todo mundo ficar junto. Porque você fala, o pessoal é viajado, mas lá no Japão é diferente do resto do mundo. Não é só do... Assim, eu tô trazendo algo cultural a nível mundial, mas assim, isso acontece também em outros países, mas lá é algo assim muito marcante, que é a questão da cultura, né? De você sair do mercado nacional e de você entender um pouco melhor o que é o mercado global com as suas diferenças, né? Com as suas dualidades, com a sua pluralidade, né? O que funciona aqui, será que funciona lá? Né? Será que eu devo a mesma retórica que eu tenho no Brasil, ou a mesma maneira de pensar que eu tenho no Brasil, será que é assim que funciona nos Estados Unidos? Será que é assim que funciona na Europa? Será que é assim que funciona na Ásia? Então, assim, essa passagem, né, essa oportunidade feliz que eu tive na Mazaki foi uma oportunidade assim, espetacular para, de fato, ampliar o conhecimento de modo geral, como pessoa. Né? É isso que eu ia te falar, acho que como profissionalmente para você também trouxe um conhecimento que é surreal. Mas pessoalmente também, o que te agregou... Sem dúvida. Deve ter sido... a maneira com que você... E são coisas simples, né, cara? A maneira com que você entrega o dinheiro para uma pessoa é diferente. Um cartão de visita, você sabe disso? Sim, como o japonês, por exemplo, entrega um cartão de visita. Com as duas mãos. E por aí vai. Então, assim, são detalhes que de fato faz toda a diferença. E quando a gente começa a atuar, ter a oportunidade de atuar mais como um gestor, né, que tem essas possibilidades mais globalizadas de atuação, cara, esse background, essa experiência é muito importante. Porque você começa a sentar em mesas, participar de reuniões e de eventos, e você, obviamente, lembra de tudo isso, né, e coloca em prática. Então, costumo dizer que a gente é composto basicamente, como tudo na vida, um tripé, mas assim, a gente é o resultado do ambiente que a gente vive, das experiências que a gente teve, das pessoas que passaram na nossa vida, e dos livros, né, que a gente leu. Então, basicamente é isso. Então, a Mazaki, ela me oportunizou a ter essa visão, essa compreensão mais globalizada de um produto, de como deve ser pensado, de como pode ser pensado. Lembrando, Diego, infelizmente, embora a gente sempre esteja aí nas 10 potências econômicas do mundo, mas basicamente o que mantém aqui são commodities e é o agro, né? Mas falando de bens e capital, cara, o Brasil representa no mundo de 1,5% a 2% de tudo de bem de capital do mundo. É quase nada. Então você entende que a relevância nossa em bem de capital, em máquinas, especificamente, ela é muito pequena quando você olha globalmente. Então, quando você começa a refletir isso e pensar em projetos, que a gente vai entrar daqui a pouco, né, em futuro, então ter essa experiência, ter esse olhar, entender o tamanho do mercado, entender como o Brasil atua e comportamentos, né, porque você vai fazer uma apresentação também lá fora, você vai fazer uma apresentação na Alemanha, você vai fazer uma apresentação no Japão, você vai levar a bandeira da CNC Lab a Leimar. Então é importantíssimo e assim, o que esses 11 anos, né, de Mazaki me oportunizou foi, se eu pudesse resumir, foi isso. Foi, de fato, ter uma compreensão global do mercado nosso, né, do mercado de bem de capital de máquinas.
Então, assim, só agradecer os grandes projetos, os grandes clientes, grandes amigos que a gente faz e levo, de fato, até hoje, né? Foi um período, assim, maravilhoso na minha vida, de muito, muito aprendizado e sorte mesmo, de estar no lugar com pessoas legais, com pessoas que oportunizam, né? Bacana você estar contando isso e eu tô aqui, minha cabeça vai trabalhando. Eu acho que poucas mesmo, pessoas têm a oportunidade que você teve. Lógico, tem muita gente com bastante carreira também de relevância, Sim, claro. mas, cara, e você tá agora aplicando tudo isso aqui na Index, mas em alguns momentos, nessas experiências que você já teve e está tendo, você parou para pensar, para lembrar lá, quando, igual você falou, né, do seu pai, nos R$ 130, no Senai, e fala, cara, não imaginava que eu cheguei aqui, cara. Como que é essa sensação? Cara, eu sempre faço essa reflexão, sempre, 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 mas eu imaginava assim, Diego. Cara, que Eu já gostoso ouvir tinha, isso. eu imaginava assim, participar do mercado. Como? Eu não sei, né? Mas eu já tinha isso comigo, que de certa maneira, eu não sei do mercado ou não, mas a gente é responsável pela nossa carreira e nós somos responsáveis pelo nosso protagonismo da nossa vida, né? Então, eu sempre fui muito dedicado mesmo, né? Aquela história toda. Comecei lá de baixo e tudo no seu tempo, cada vez mais essas coisas começam a fazer sentido, porque às vezes a gente quer apressar o processo, quer apressar o processo. E é natural, nosso, né? De quem está trabalhando, de quem está se dedicando e tal. Mas hoje eu vejo com muito mais clareza. Eu falo, gente, eu não estava preparado. Eu pedia algo, a gente tem que tomar cuidado com o que Sim, pede, né? Eu pedia algo, mas hoje, com um pouco mais maduro, né? Com essa história, falar, gente, que bom que não aconteceu determinadas coisas. E aí ainda que surgiu num momento maravilhoso para mim, porque é um projeto, na verdade, a Index. Primeiramente, um dos principais players mundial de tornos, né? Tem um capital simbólico gigantesco. Aqui no Brasil também, 55 anos de Brasil, de fábrica ininterruptos. É uma delícia sair vender, promover Index, porque onde tem Index, os clientes vêm com a gente com aquela memória afetiva. Cara, que máquina, que torno, não quebra. Cara, vocês estão aqui, eu ligo, tem, né? E por aí vai. Então, essa oportunidade de estar numa empresa com esse quilate, com esse approach com o Brasil, é muito legal. E assim, tirando a Index Alemanha, a primeira unidade fora da Alemanha da Index foi aqui no Brasil. Então, assim, tem uma relação, né? Nós temos ali em Sorocaba uma estrutura de fato incrível. E o projeto, né, a meta é de fato a gente trazer novamente a Index, né, pro protagonismo, mas que ela já tem, mas em especial com tecnologias que a Index tem e que o mercado ainda brasileiro não tinha tido possibilidade de ter mais familiaridade, de ver mais, né? E nesse inteirinho, esse ano, nós estamos vindo com uma organização estrutural da fábrica mesmo, físico e mudando, e nós criamos um centro tecnológico, né, de soluções aí para torneamento de alta produtividade. Isso é muito legal e interessante falar, Diego, porque é mais um daqueles novos approaches que a gente traz para o mercado, uma reflexão. Porque a Index tem de fato uma tecnologia. Index, e também muita gente fala, você esqueceu da Traub, né? Index Traub. A Traub é uma empresa que pertence ao grupo da Index, dos cabeçotes móveis, que é top of mind a nível, né, de mundo, não só de Brasil, de mundo, em cabeçote móvel. E aí a gente percebeu, né, iniciando esse trabalho, falou, gente, olha a quantidade de coisas que nós temos e que o mercado ainda não conhece, não teve acesso. Então, esse é o nosso é o primeiro grande passo que nós demos aqui em novembro. Lá, e eu lembro que mais ou menos há 5 anos atrás eu também estive lá, e a
A fábrica até mudou, né? Ela tá, você falou centro tecnológico, lindo, maravilhoso. Quem não teve oportunidade, que o Rafael vai falar um pouco aqui do evento que a Index promoveu esse ano, mas ficou... Quem entrou na Index no passado recente até, e quem visita a Index agora, vê que tem uma... totalmente diferente, até o ambiente, né, vamos dizer assim. E você vai para a Index e você vai numa posição diferente, né, do que você tinha também, né? Aí é o outro grande desafio, que começa a trabalhar outros aspectos que eu não tinha trabalhado até então. Né? Como eu fui com a função de gestor, que eu nunca tinha tido essa experiência, embora eu tinha um time ali de representantes, mas é diferente. Né, de você de fato ir como um gestor, como um gerente. É algo que eu estou aprendendo, que eu estou desenvolvendo, que é a parte mais não tão técnica, que eu sempre fui muito calcado na parte técnica, que aquilo ali prova muita coisa, e nós somos engenheiros e cartesianos, a gente quer ver número. Se dá payback, se dá isso, se dá aquilo, custo e tal, a gente quer ver número, né? E aí você vem para um lado onde eu tenho me dedicado bastante, me desenvolvido bastante, que é a parte humana. Porque eu tenho que ter um time coerente, eu tenho que fazer uma comunicação clara, todo mundo tem que saber para onde a empresa está indo, quais são os nossos objetivos, eu tenho que manter um ambiente o mais facilitado possível, eu tenho que ser o agente que facilite, né, o ambiente, aí como o monge, o executivo, né? A grande lição dele é eu estou aqui para ser um facilitador, né? E também fazer com que a pessoa que ali esteja engajada, esteja com um brilho nos olhos para promover a marca, para promover o produto, para promover a tecnologia. Então é um trabalho muito grande, muito forte que a gente está fazendo. Né? Eu fui para a Alemanha recentemente, fiquei lá um tempo, para entender como eles fazem negócios lá. E é muito legal ter essas experiências, né? Que eles são zero sentimento, 0 e 1, é bit 0 e 1, né? Ou tá ligado ou tá desligado. Mas voltando aqui pro Brasil, fazendo as nossas reflexões, eu falei, poxa, o Brasil, brasileiro, nós temos uma maneira, um caminho de se comprar equipamentos. Não existe certo e não existe errado. Nós temos uma cultura, simples assim. Que você já tinha uma bagagem que você já conhecia muito bem como é que funcionava. E aí eu fui para a Alemanha e falei, cara, eles pensam totalmente diferente. E como que eu vou tropicalizar isso? Né? Como que eu trago tecnologia, como que eu trago todo um drive, um mindset da matriz para o Brasil, mas de uma maneira agradável, de uma maneira palatável, de uma maneira com que o mercado brasileiro absorva. Né? Então a gente começou a fazer esse trabalho com marketing também. O nosso slogan, né, é Better Parts Faster, ou seja, fazer a peça o mais rápido e o melhor possível. Só que a gente fala, pô, isso diz muito do que é a gente, do nosso objetivo, fazer a peça da melhor maneira possível e mais rápido possível. Mas e o cliente? Então esse ano a gente fez um movimento sutil, mas para nós muito importante, que é Better Parts Faster e juntos. Porque se não for junto, se a gente não ouvir o nosso cliente, se a gente não entender as dores do nosso cliente, se a gente de fato não fizer uma venda consultiva, né? Porque eu entrego valor, eu entrego preço. Né? São coisas diferentes, são maneiras diferentes de se pensar e de se enxergar o business. Então, vindo isso, hoje a gente faz uma provocação muito grande para os nossos clientes, que é, cliente, você sabe qual é o custo do não investimento em tecnologia? Porque uma coisa é você fala, quanto custa mais? É tanto, eu compro por tanto, acabou o assunto. Né? Fechou? Acabou. Mas quando você vem com uma abordagem diferente para o nosso parceiro, para o nosso cliente, falar, cara, você sabe o custo mesmo por peça? Você sabe o custo de se você investisse em tecnologia, qual seria? Qual seria a sua produtividade? Qual seria a sua entrega? Em quanto tempo você teria de fato um ROI, aí, um retorno no seu investimento? O seu TMA, o seu TIR, o seu fluxo de caixa? Né? Economia de espaço na fábrica, de funcionário, de energia elétrica e por aí vai. Abre o mundo. Então você traz uma nova abordagem, isso obviamente leva tempo, mas a gente está tendo assim feedbacks
tão positivos e tão legais, porque hoje o Brasil ele está muito mais, o empresariado brasileiro, ele está muito mais e melhor preparado, receptivo, para de fato entender e enxergar tecnologias, entender e enxergar esse tipo de abordagem. O evento que vocês fizeram foi muito para mostrar um pouco disso também. Também. O evento que nós fizemos, assim, eu acho que a gente foi muito feliz e foi, assim, poxa, foi muito legal que a gente... Foi idealizado por você, né, Rafael? Lógico, tem um pessoal que trabalha, ninguém faz nada, mas foi idealizado por você, né, cara? Foi, a gente idealizou, o nosso diretor, Alexander, também comprou a ideia e ele é genial, então também deu todo o suporte, todo o apoio e entregamos um grande evento, assim, tivemos um feedback extremamente positivo de todos os participantes. E nós fizemos algo diferente. Foi uma construção de um evento que levou um ano. Não foi um evento que a gente decidiu, vamos fazer mais um evento. Então, teve todo um cuidado com os parceiros, de como comunicar os parceiros, quais seriam as abordagens e protagonizar os parceiros, né? Dos clientes, quem virão, como virão, qual é o melhor horário, qual é o melhor tema, quem nós vamos trazer da Alemanha, né? Como nós vamos abordar para que não fique chato, para que dê uma fluidez. Então, assim, foi um evento que vieram 5 pessoas da Alemanha, os nossos 3 C-Levels. Então, o CEO, o CFO e o CSO vieram no evento, mais 2 especialistas lá da Alemanha. Então, foi um evento internacional. Vieram clientes da Argentina, vieram clientes da Colômbia, vieram clientes do Paraguai. Então, foi um evento internacional nosso e também... falando de clientes que vieram, a gente ficou extremamente satisfeito e aí a gente teve a oportunidade de apresentar novamente a Index com essa nova roupagem, com essa nova cara e que agora abriu aí várias possibilidades, várias frentes que os nossos C-Level, né, vieram aqui, enxergaram e viram e que vai ficar aí para um próximo programa, para uma próxima situação, mas a gente está muito feliz. Portas se abriram, janelas se abriram, possibilidades se abriram e a gente fica muito feliz, né, de entusiasta mesmo, né, de poder estar ajudando não só a empresa, mas o Brasil, trazendo mais empregos. Porque quando a gente contrata você sabe disso, quando você contrata alguém, você contrata a família da pessoa. Né? E a gente, a parte de máquinas tem muito esse viés. A gente contrata o cara para a vida inteira mesmo. Se ele vai ficar ou não é outra história. Exato. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande. Quando você consegue abrir postos de trabalho, oportunizar do cara fazer um treinamento fora, né? Você sabe que aquilo não é só para ele, é para a família dele. Então a gente está fazendo também, tem muito uma questão social mesmo envolvida nisso. E conseguir fazer isso em tão pouco tempo, né? Trazer essas novas possibilidades, essa nova aproximação, trazer tecnologia é, assim, vamos dizer, extremamente satisfatório, gratificante. É um desafio muito grande. Ainda a gente só deu o primeiro passo aí de muitas coisas que estão por vir, mas um período curto. De fato, a gente tem apresentado resultados fantásticos. Não, e com certeza vai ser só sucesso. E vocês fizeram uma maneira diferente também no evento, né? Vocês fizeram o cliente sentar, né? Foi isso engraçado o dia que, lógico, eu estava acompanhando, a gente não tive a oportunidade de ir, não consegui ir, vamos dizer assim, e você me explicando lá a ideia de colocar o pessoal sentado, eu achei fantástico aquilo lá, cara, assim, porque não é assim que funciona, né? Normalmente não é assim, o pessoal, cada um fica no seu lado, seus grupinhos, não tem aquela conversa, aquela conexão, e vocês conseguiram fazer isso daí de uma maneira assertiva, né? Assim, porque igual você comentou, um dos prazeres, você pode até complementar, vamos dizer assim, né? Você vê o pessoal ali, quando você está palestrando, você foi um deles, né? O pessoal no celular, às vezes, quando você vê o pessoal no celular, você sabe que, não está sendo legal. E ali você, além de você ir nas outras palestras, você falou que olhava isso daí. Como é que tá o pessoal? O pessoal, todo mundo admirando vocês falarem, procurando entender o que estava acontecendo. Isso foi bacana também, né, cara? Era um dos nossos grandes medos. Foi um grande desafio, porque todo ano a gente leva um grupo de brasileiros lá para a Alemanha. Para o nosso Open House, inclusive, fica aqui o convite para vocês. Né? Nesse próximo ano vai ser a última semana de março. Para maiores informações, pode me contactar que vai ser um prazer ir com vocês para a Alemanha. Que bacana, cara. E aí a gente vai para lá e é um Open House aberto. Né? Muito legal.
dispensa comentários. Mas nós aqui, pelo momento que nós estamos vivendo, por aquilo que a gente, pela mensagem que a gente precisava passar também, a gente precisava abordar de alguma maneira diferente. A gente precisava, de fato, colocar as pessoas sentadas ali para ouvir o que a gente tinha para dizer. E é um grande desafio, né, Diego? Imagina, o tempo, cara. ter a disponibilidade e o tempo de uma pessoa que é um dos bens, se não mais valiosos, mas um dos bens mais valiosos que você tem, que eu tenho, é o tempo e a disponibilidade. Então, ter isso, pessoas vieram de longe. Nós tivemos um evento de mais de 800 pessoas em 3 dias. Muita coisa. É muita gente e é difícil, você sabe. É muito difícil trazer. Então, trouxemos. E agora, como que a gente vai manter, né? Então, para a Alemanha, era algo novo. Eles estavam com bastante receio. E para nós, a gente tinha o grande desafio justamente disso, de ter a atenção da audiência, né, das pessoas que ali estavam. Então nós viemos com uma abordagem, não foi uma abordagem técnica profunda. Eu não queria falar de quantos volts, quantos amperes, qual é o avanço, não é isso. Nós trouxemos, a Index trouxe, porque vieram os especialistas da Alemanha, trazer um cenário global, um cenário mundial. Qual é o comportamento do agro no mundo? Quais são os números? Qual é o comportamento do aerospace no mundo? Quais são os números? Como que eles atuam? Quais são as possibilidades? O e-mobility, que aqui ainda no Brasil nós estamos engatinhando, mas, por exemplo, na Europa e no mundo já está muito acelerado, né? E o medical, que a gente, através da Traub em específico, a gente é muito forte a nível mundial. E o Brasil, em ortopedia e em dental, também é um dos grandes players a nível mundial. Mas trazer para esse povo que já é, né, para esses clientes que já são desses segmentos e já conhecem um pouco de Brasil, mas como que é no mundo? Como que está fazendo lá fora? Mas de uma maneira leve, de uma maneira suave. E assim, os 2 melhores feedbacks que eu tive desse evento, Diego, muito legal falar isso, foram de 2 esposas de clientes que foram. Porque uma coisa é você ir, você é do ramo, você gosta daquilo, sim. Faz parte do nosso dia a dia. Por incrível que pareça, a gente gosta, acha bonito uma peça. Exatamente. Né? A gente vê beleza naquilo. Mas nós tivemos excelentes feedbacks de muita gente, parceiros e clientes e tal, mas as 2 esposas, assim, aleatórias, em dias diferentes, falou: adorei. Então, quando você consegue agradar uma pessoa leiga, que entendeu o que você estava falando, que não tem conhecimento, não tem profundidade naquilo, e ela fala: olha, eu entendi tudo que vocês falaram, achei extremamente interessante. Fantástico. E assim, quando você vê que o celular é utilizado só para ficar batendo foto daquilo que você está falando, você fala: opa, estamos num caminho legal. Caminho certo. Então, assim, um evento de fato foi, assim, para nós, um orgulho, assim, foi orgulho no sentido positivo da palavra, né? Foi sensacional, a entrega foi sensacional. Então os clientes vieram, a Alemanha veio, os parceiros vieram e a mensagem foi passada. Então, até em detrimento a isso, nós tomamos uma decisão, né, forte, e que a gente quer fazer isso a cada 2 anos. Então o que nós vamos fazer? A cada ano par a gente faz esse grande evento, e no ano ímpar a gente vai participar da Expo MAF. Então, o próximo ano a gente vai estar na Expo MAF, e o outro ano, que normalmente a gente participava da FEIMEC, a gente vai fazer esse grande evento, e de preferência em outubro, para que fique uma Oktoberfest. Nada mais alemão do que uma Oktoberfest, legal, né? Que então bacana, aguardem. cara. Aguardem Que legal, cara. Muitas coisas novas e boas virão. Então é dessa maneira que a gente está abordando, é dessa maneira que a gente está enxergando e está já colhendo bons resultados. Tanto aqui, obviamente em números mesmo, em máquinas, em vendas, mas principalmente por esse reconhecimento do mercado, e também da Alemanha enxergando o Brasil, que a Europa está num momento conturbado, né? E a Alemanha enxergando, aí falando de Index, uma Index Brasil pronta, preparada para um futuro promissor. Top de linha, cara. Mas você falou de futuro aqui, então a gente até para poder dar um pouquinho de sequência, 2 perguntas, né? Até onde você pode falar, claro, né? Como que você vê, então, o futuro da Index no Brasil aí nos próximos anos, e o futuro do Rafael? Poxa vida.
O da Index é mais fácil, o do Rafael é mais complicado. Não, tem que estar junto com a Index, né? Lógico, Espera estar junto com a Index, como você sem, falou, sem né? dúvida, sem dúvida. Bom, o futuro da Index, cara, de fato, que eu não quero ser redundante, mas ele é bem promissor, porque nós temos uma linha de produto aqui, que é a IT600, que é um torno universal de fabricação nacional, mas em função desses 55 anos e de tudo que a gente vem apresentando aqui, porque nós somos capazes de fazer retrofit, nós somos capazes de... É o que a gente fala, fora da Alemanha a gente tem estrutura mais complexa. Eu sou revendedor, eu sou service, eu sou peças, eu sou fabricante e sou retrofit. Então é a estrutura, vamos dizer, né? ultra completa e complexa, né? Então aqui, com essa nova roupagem, com essa nova estrutura que nós apresentamos para o mercado e também para a Alemanha, e com essa conjectura global que está acontecendo, principalmente na Europa, a gente às vezes não tem tanto contato. Lógico, eu tenho mais contato porque a minha matriz é de lá e eu diariamente estou falando com eles, mas está tendo muita imigração lá, problemas de energia, né? Tem uma guerra ali do lado, inflação que desde a Segunda Guerra Mundial não ultrapassava os 2 dígitos, o ano passado ultrapassou, esse ultrapassou, e isso impacta em poder de compra. Então está tendo uma série de situações lá. Há 3 semanas atrás caiu o primeiro-ministro e em fevereiro vai ter novas eleições na Alemanha. Há quanto tempo isso não acontecia? Sim. Então, dentro desse cenário europeu, a gente tem se demonstrado atrativo. Então, tem várias coisas na mesa, várias possibilidades, não temos nada ainda concretizado. Mas o otimismo é grande porque faz muito sentido, né? O Brasil tem esse DNA, tem esse viés de fábrica, temos uma estrutura, você teve lá, sim, enorme, muito, muito boa mesmo. Profissionais, poxa, eu tenho profissionais ali de 45 anos de casa. Então, o meu técnico mais novo tem mais de 20 anos de casa. Então, isso não é simples, não é fácil, não é de um dia para o outro que você constrói. Então, nós temos uma fortaleza como fábrica muito grande e a gente quer explorar, quer aproveitar e a gente está indo para um bom caminho. Vamos ver se tudo der certo. Logo a gente volta aqui para daí falar com convicção de coisas boas aí que vão acontecer. Certo, com certeza. O pessoal de gabarito que tem lá, junto com você, que tive a oportunidade de conhecer alguns, com certeza tem tudo para dar certo. Vai. Estamos desprendendo os nossos melhores esforços para tal. E também acho que seria uma vitória para o mercado brasileiro mesmo, ter mais coisas acontecendo. O mercado precisa. Né? E Rafael, o futuro do Rafael. De certa maneira, Diego, eu estou bem satisfeito, cara. Olhando para trás, fazendo a reflexão, né? E a maturidade ela vai chegando para a gente, ela vai mostrando que de fato é o tudo ao seu tempo, né? Entendendo que existe o tempo de maturação, o tempo das coisas acontecerem. Então eu fui, de certa maneira, aprendendo. Hoje eu entendo, eu me sinto dessa maneira. E não é uma pretensão, mas eu me sinto que o Rafael está no lugar que ele deveria estar. Isso é gostoso falar, né? Com muitos desafios, com muitas coisas, mas hoje eu estou dessa maneira e se a gente conseguir fazer esse trabalho, né? Que é um trabalho, de fato é o trabalho de uma vida, né? A pintura da Mona Lisa, você tem um quadro branco na sua frente, ter essa possibilidade, é o que eu falei para o meu time ontem, eu vou repetir aqui. Olha como a gente é privilegiado. Quantas pessoas, não só no Brasil, no mundo, pode olhar e falar, eu sou o senhor do destino, do meu destino. A gente tem aqui uma empresa onde a gente pode ser senhora do nosso destino. É uma tela em branco, onde a gente vai pintar da maneira com que a gente achar mais conveniente, melhor. Lógico, no meio disso tudo tem N coisas. É um botão vermelho lá, tem uma guerra aqui, tem uma outra coisa ali. Ou seja, o cenário mundial, global é assim. Mas de maneira também global, genérica, e falando assim, a gente está com uma oportunidade de fazer, de pegar todas essas boas práticas que a gente aprendeu, o que eventualmente é bom e o que também eventualmente não é bom, praticar. Então isso, acho que para qualquer pessoa que desejou isso, é uma baita realização. Com certeza, né? Cara. Nossa. Então, é um sonho sendo realizado e é
aproveitar da melhor maneira possível a jornada. Porque uma vez um chefe meu falou isso, ele falou, Rafael, eu fui promovido. E o único prazer que eu tenho é quando eu abro o Olerite. Eu falei, poxa, como assim? Ele falou, cara, eu tinha uma vida linda, maravilhosa, fantástica. Cara, eu fui promovido. Agora, eu moro numa cidade, minha esposa mora em outra cidade, as crianças estão fazendo outras coisas. Então, a vida é esse balanço, é esse equilíbrio que a gente precisa buscar, né? Às vezes a gente fica só como executivo, eu quero almejar, eu quero isso, eu quero... As coisas vão acontecer. Então, se for para acontecer, se a gente estiver preparado, principalmente, eu me preocupo muito com isso. Os desafios vêm, mas eu estou preparado para aquilo, eu posso aceitar aquilo? Ótimo. Se eu não posso, não é para mim. Né? Então, ter essa clareza é uma delícia e, em detrimento dos projetos, eu me vejo no futuro ainda fazendo muita coisa na Index. Com certeza, cara. Com essa capacidade que você tem, você usou a palavra delícia. Que delícia estar aqui te ouvindo, cara. Poxa, que delícia. Eu tô aqui de telespectador, cara. Imagina. Porque, assim, que aula que você deu pra gente aqui, cara. Imagina. Assim, a ideia era fazer uma homenagem, mas você veio aqui e deu uma aula da sua vida, cara. Que vida bonita. Eu vou fazer um parênteses aqui, cara. Minha filha, graças a Deus, falo isso, ela tem o hábito de ler. Uhum. Muito. Né? Que bom. E a gente estava no café da manhã e ela, como eu estava conversando comigo, e ela falando, mas eu estava admirando as palavras dela, né? O jeito que ela estava falando, colocando as palavras diferentes do nosso dia a dia. E eu ali olhando para ela, minha pergunta, eu falei, nossa, como mudou, né? E que prazer, que orgulho. E aí veio na minha cabeça, né? Falei, o vocabulário dela, né? Uhum. Um vocabulário bonito, bem colocado. E na minha cabeça só veio uma coisa, livros. Mas vocês aqui, tinha que falar isso dela, mas vocês aqui, curtindo você, vocês tiveram a oportunidade também aqui de ter uma aula de vocabulário, cara. Que sensacional, que cara. Isso. Assim, e você falando, né, o jeito que você está falando aqui, sua oratória, assim, de verdade, é sensacional. Legal. A gente estava batendo um papo ali, você amigo falou que fez amigo, hein? Não cara. E assim, eu lembrei da minha filha, eu acho que assim, Legal. o lance da cultura, e eu acho que você de verdade, olhando para você aqui agora, vai ser uma das minhas inspirações para mim poder falar para minha filha, dar uma olhada como ele fala, na referência do que ele é, na história da vida dele, porque de verdade eu estou muito orgulhoso de estar aqui batendo esse papo. Estou muito honrado, cara, de estar batendo esse papo com você. E a gente veio aqui, lógico, a gente tem uma amizade, tudo, fica um pouco mais fácil, mas você me surpreendeu em todos os sentidos. E estou muito feliz de ter ouvido a sua história, cara. Poxa, Diego, espero que você tenha gostado. Nossa, cara. Não tem nem o que falar, cara. Às vezes falta adjetivo mesmo, mas que legal que sua filha está indo nesse caminho. Sim. E de fato a leitura ela abre um mundo, mas a sua condução é espetacular, a estrutura que você montou aqui, a ideia, né? Voltando, pegando o gancho, é espetacular. E só agradecer, Diego. As pessoas que passam na nossa vida e ouvir de você que é verdadeiro, né? A gente é mais aquele empurrãozinho, é um tijolinho por dia, né? Que fala, poxa, eu acho que é isso. A gente tá fazendo, né? Tá plantando, tá fazendo bem, tá caminhando de uma maneira suave, devagar e sempre. E, poxa, que legal. E assim, é o que eu comentei no início, né? Se a pessoa que tá ouvindo aqui, que seja uma pessoa, se alguma coisa que a gente falou aqui, ela fez bem para ela, cara. Vai fazer. Eu ganhei o dia, né? Nós ganhamos o dia. A gente, exatamente. Porque é um tijolinho, é uma questão, é contínuo. Não é algo abrupto que muda a vida, normalmente. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, na que a gente veio aqui bater papo, obviamente pela nossa amizade, a gente fica extremamente à vontade, sim, né? Cara. Então, passa o tempo a gente nem vê. Mas é uma história de vida. Não é sem maquiagem, sem exato, nada, cara. e assim, sem filtro,
né? Tudo que nós estamos falando é sinceridade total, falando das empresas, embora eu esteja na Index, mas também falando com muito carinho das outras empresas que a gente passou, dos ensinamentos, o respeito absurdo, né? E, de fato, nós comentamos, a gente não tem tempo de pensar coisa ruim, né? Exato, a gente só pensa em coisa boa, e coisa boa chama coisa boa. Então, por isso, certamente, o CNCcast já é uma grande realidade, é algo muito diferente no mercado. Eu te falei já isso, uma abordagem. Lógico que você fez isso para fazer uma homenagem, mas, na verdade, a gente que precisa homenagear e enaltecer essa iniciativa do CNCcast, porque isso aqui vai muito além de uma simples homenagem ou de histórias. Isso aqui pode estar ajudando muitas pessoas a caminhar ou a tomar e falar, não, poxa, eu vou ainda perseverar, eu vou insistir, eu estou indo, né? A gente precisa ser resiliente, eu estou indo no caminho, demora mesmo, né? Não tem almoço grátis e não tem fórmula mágica, demora mesmo, mas quando vem dessa maneira que vocês estão vendo, com muita verdade, né? A gente conversando, e independente de ter uma câmera aqui ou não, vem com muita verdade, muita paixão, muito brilho no olho e assim uma perspectiva maravilhosa. Então, Diego, vou deixar aqui um presente para você, né? De leitura que eu li, na verdade. Eu pedi para um amigo o meu eu tenho lá em casa, outro eu ganhei de um amigo e li, e é um livro para você, e se a sua filha quiser ler, é também muito legal. É algo diferente do nosso normal. É um livro de cabeceira. São pequenas histórias, então é uma delícia. Você tem 15 minutos, você lê uma história. Então não é aquele livro que tem início, meio e fim, que você precisa ir nele, né? Sim. Então, como eu falei para você, eu estou num momento que eu estou indo bastante para a parte até filosófica, de entender as relações, porque a gente como gestor, então, precisa entender as relações humanas, da onde vem, por quê e tal, como se sente. Então, eu tenho um livro aqui para te presentear, chama-se assim, Do Ocidente ao Oriente, um caminho na busca do conhecimento. Caramba, cara. Tá? E por que do Ocidente ao Oriente? Porque, na verdade, o Ocidente é da onde normalmente vem a grande sabedoria, né? A gente tem que entender que o Oriente é da onde grandes pensadores, grandes filósofos, então tem uma troca. Então aqui tem muita coisa bacana, tem muita coisa legal que você vai fazer analogias aí, principalmente, obviamente, você também como um empresário e tal. Eu acho que você vai poder utilizar no seu dia a dia. Então é um gosto. Legal, cara. Tá? Essa ideia do livro que a gente teve aqui é justamente para isso, né? Para a gente poder também criar vamos dizer, uma conexão das pessoas. Tem muito disso, né? Cada pessoa traz um livro diferente, explica o porquê do livro, e aí você vê que tem um pouquinho da história dela. Eu acho que você acabou de explicar aqui agora também é um pouquinho do que você explicou pra gente como todo o programa. Então isso que é legal, e com certeza, cara, isso aqui a gente vai... Ele só parece que é grande, cara, tá, Diego? Mas ele é uma delícia. E a gente vai comentar, né? As meninas do marketing da CNC Lab lá, elas querem fazer um quadro, né? Sobre os livros que a gente está recebendo aqui, e depois a gente fazer comentários dele, cara. Algo muito importante desse livro, e que eu também fiz questão de trazer. Esse livro, o pessoal que escreveu é aqui de Campinas e Sumaré. Ah, que legal, cara. Os dois autores. E o dinheiro desse livro eles arrecadam para uma instituição. Então também, além da leitura, tem o social, algo muito nobre, social. Então, para as meninas de marketing lá de vocês, né, quando com certeza. mencionar o livro, coloca lá. E se alguém se interessar, obviamente, além de estar pegando uma leitura interessantíssima, fácil, gostosa, nada, né, de fato muito legal, vai estar ajudando também uma instituição. Do Ocidente ao Oriente, um caminhar na busca do conhecimento. Vamos dar os créditos aqui para os autores. Claro. Alessio Biondo Júnior e Cesarino Carvalho Júnior. Então, assim, muito obrigado pelo presente, Rafa.
Aí, durante o ano aqui, a gente vai estar falando dos livros. Uhum. E eu já vou colocar como próximo aqui na minha cabeceira. Muito bom, você vai gostar. Muito obrigado mesmo, cara. Cara, espero que você tenha gostado, cara. Como é que foi? Espero que... Amei. Espero atendeu a sua expectativa. Poxa, espero que, na verdade, o público aí tenha gostado também, né? Obviamente, mas o que nós fizemos foi de coração. Exato. Então, são dois amigos batendo um papo e, de fato, tendo apreciação mútua, também te ver cara, obrigado, nessa cara. posição, com esse projeto, com esse vigor, com esse brilho nos olhos, com essa sensibilidade. Poxa, foi maravilhoso. É muito de coração. Disso, cara. Muito obrigado. Disso mesmo. Eu que agradeço também, cara. Eu agradeço de verdade mesmo. E assim, a gente conversa, passa quase 2 horas aí Vai que embora, a gente nem né? viu, cara. E é isso, cara. É isso mesmo. Tô gratificado, honrado da gente estar batendo esse papo. Fica um episódio que vai ser assim, cara. Eu tava conversando com um amigo. Quando a gente fala nível de YouTube, esse episódio vai pro YouTube, vai pro Spotify, né? Ele falou, Diego, você tem noção que isso vai ficar pra eternidade, cara? Puxa, é verdade, cara. Então, assim, a gente, igual você falou, né? Uma hora eu posso mudar a vida de alguém, alguma coisa, incentivar, ter um insight. Com certeza vão ter muitos por aí, porque isso aqui foi muito especial que a gente fez hoje, cara. Eu tenho muito pra te agradecer. E obrigado, que é isso, Rafa. pô, irmão. Obrigadão, cara. Obrigado. Obrigadão, cara. De verdade. Como diz o Abel Ferreira, né? Eu tô repetindo aí, top. É isso, cara. Queria agradecer você, então, pra gente finalizar aqui. Agradecer o pessoal que ficou até aqui, que vai assistindo de vez em quando aí. Pedaços que o pessoal tá falando pra mim. Diego, assisti um pedaço, outro dia assisti outro pedaço. Então, cada um consome do jeito que dá, mas o importante ali tá consumindo, dando feedback pra gente. Para terminar aqui, a gente pede aquele apoio novamente, né? Que é importante, né, cara? Senta o dedo no like. Exatamente. As redes sociais que aparecem aí, curtir a gente, comunicar com a gente aí, procurar a gente, né? Aí para trocar uma ideia, dar uma indicação de alguma coisa. Tem o Instagram do CNCcast aí, que é exclusivo só para assunto aqui do que a gente conversa, os cortes, né? Spotify também, né? Já tá mais que falado aqui, vamos dizer assim. É isso, Rafael. Vamos terminar aqui, cara. Feito. Agradeço. Vamos que esse ano de 2025 seja fenomenal para todos nós, cara. Vai para ser. o nosso mercado também, para o nosso Brasil aí, né? Como você sempre defendeu aqui, cara. É isso aí. Para cima, não vamos baixar a guarda, não podemos e não devemos. E 2025 vai ser mais um ano muito abençoado. Cara, vamos terminar com uma coisa diferente, né? Você falou muita coisa bonita aqui, cara. Muita coisa... É a sua vida, mas ela, além dela ser interessante, você colocou várias partes assim que a gente aprendeu aqui. Eu aprendi, tenho certeza que eles aprenderam. Deixa uma mensagem pra gente, cara. Peguei de surpresa. Cara, uma mensagem. É uma mensagem, de fato, clichê, vai. Eu até citei um livro que São duas, eu vou falar duas. A primeira eu já citei aqui, mas tu te tornas responsável por tudo que cativas. Essa é clichê, mas tem uma profundidade espetacular. A gente tem responsabilidade, né? É uma construção social. Não é só uma construção do Rafael ou do Diego. E a outra também falei aqui, mas sempre digo para minha equipe: o certo é o certo, mesmo dando errado. O caminho certo é o caminho certo. Não adianta, não tem atalho, não tem facilidade. Vai pelo certo. Porque aí dá esse bate-papo, dá essa conversa, sem filtro, sem script, sem nada. Fizemos um roteiro aqui, a gente nem usou. Né? Foi no... É isso aí. É isso aí, Rafael. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Obrigado por finalizar. Mensagem maravilhosa. Opa. Com certeza aí a gente tem que pegar essas frases aqui e deixar ali, né, perto da nossa mesa ali, um lugar que a gente consiga ver sempre elas ali. É uma das mensagens que a gente tem que estar olhando todo dia como se fosse um mantra, né? É isso aí. É isso aí, cara. Obrigadão, pessoal. Obrigado. Então, mais um episódio aí. Espero que a gente ainda traga muitas e muitas pessoas aí para trazer histórias para vocês. A de hoje foi fenomenal. Como eu falei no começo, o que eu imaginei foi além do que eu imaginava. Abraço, CNCcast na área. Até o próximo. Agradeço aí. Valeu, pessoal. Até mais, cara. Tchau, tchau.